Bem-vindo ao DWRcast, esse é seu podcast de Doctor Who, revisando aí sempre o episódio da semana. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado, revisando mais especial, está ela que é a imensidão azul da minha vida. A menina Thais Alves. Como você está? Menina, nossa, menina. Você tá generoso Eu hoje. sou um homem generoso. Eu acho que isso mostra que você gosta muito deste episódio, Gostei, né? de fato Viemos gostei. aqui falar da Imensidão Azul, War Blue Yonder, o segundo especial de 60 anos de Doctor Who. Segundo e penúltimo, né? Porque a gente só tem uma... Engraçado, eu pensei que todo mundo sabia isso de cor salteado. Não. Mas não. Muita gente tá achando que é... Ah, essa temporada vai ter quanto... Não, são só 3. É Acabou. só 3. É só isso mesmo. No 14º só tem 3 episódios. Só tem 3 episódios. Que Inclusive, já é muito. No próximo a gente... Inclusive, isso por divulgação até de muito antes, a gente sabe que o próximo é sim o último dele, ao que tudo indica, e a gente ainda vai ter a aparição de um certo outro rapaz aí, chute gato, né? Maravilhoso! Mas enfim, não vem. vamos falar sobre The Giggle nesse episódio ainda, a gente vai falar sobre o War Blue Yonder, como a Thaís lembrou muito bem. Isso aí. Que foi esse especial que eu particularmente... Eu fiquei muito feliz, assim, de cara, antes de começar o review em si, eu quero só dizer que eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque quando a gente terminou de ver, eu pensei assim, cara, o pessoal vai cair matando. Você falou isso também, Eu né? falei assim, o pessoal vai gente, cair matando, o pessoal não vai gostar. porque tava todo mundo Não com expectativa vai de negócio dar de multidoutor. expectativa. Porque começou a rolar esses boatos loucos de que ia ter um monte de coisa e um monte de ator voltando, não sei o quê. E aí não teve, obviamente, A como expectativa inclusive a gente falou. é a mãe da Pois é, decepção, como né, a gente? gente falou várias vezes, não rolou. E aí eu pensei, pô, a galera vai cair matando, porque eles estavam esperando uma coisa. E não. Quando o episódio acabou, a gente sempre faz, a gente tem costume, né? Acaba, a gente pergunta, e aí, de 1 a Que 14, né? achou? Qual é a nota? E todo mundo, assim, tipo, sem brincadeira, eu vi 2 pessoas dando menos do que 10. Assim, uma deu 6, outra deu 9. Tiveram. De resto, a média é tipo 14, Muito. teve dando 15, teve dando 13, 12. Eu fiquei muito feliz, dos cara. comentários dizendo, uau, esse foi um dos É, melhores é episódios de Doctor Who que eu já assisti na minha vida. Eu fiquei muito feliz porque Então, mostra que Davis voltou e voltou assim, ó. Não, com tudo. isso não é nem um mérito do Davis, eu acho que é uma maturidade da audiência, sabe? Tipo, a galera viu um episódio que vamos lá, né? De longe, não que o Star Beast não seja, mas esse episódio é muito Doctor Who, né? Essas maluquice que só Doctor Who proporciona. Com certeza. Essa coisa que parece muito Douglas Adams, né? Até porque o Douglas Adams escreveu Doctor Who, né? Essa Sim. coisa... Eu achei até um pouco Eldritch, né? Nesse episódio, porque tem os monstros bizarros Esse é um do final do universo e episódio tal. que se você vê de noite, amigo, Ele é bem behind the dá sofa. medinho. O que mostra que ele é muito Doctor Who, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, a galera não vai gostar, o pessoal vai cair matando, e não, todo mundo gostou, então mostra a maturidade de quem tá assistindo, de que nem tudo precisa ser sempre all 13 pra ser bom, né? Com a gente certeza. vai falar mais aí sobre as expectativas e sobre a galera surtando com boatos, né? Como foi o que aconteceu. Mas antes da gente fazer isso, antes da gente beber nossa água, eu queria só lembrar pra você que tá ouvindo esse podcast no seu feed. Aí vamos supor que esse podcast está sendo gravado, né, ao vivo, aí no dia 2 de dezembro, no dia que saiu o Wild Blue Yonder na Disney Plus. Aham. E ele sai às 3h30, né? E a gente às 7h30 da noite do mesmo dia, a gente vem na twitch.tv/Dr. Brasil gravar nosso review ao vivo aí, com plateia, com galera que está comentando enquanto nós estamos comentando. Loucamente no chat aqui não para, O que é muito legal, e isso quer dizer o quê? Se você estiver assistindo aí a gravação desse review, você pode ser mencionado, pode aparecer, coisa que você falar pode guiar o nosso papo. Então é sempre bom, se você tiver a oportunidade, se você puder, se você quiser, você depois de assistir o episódio, ver nosso review aí. Lembrando que obviamente ele vai ter spoiler, né? Porque é um review do episódio inteiro. Sempre tem. Sempre às 19h30 aí em twitch.tv/Dr. Brasil. Você queria falar alguma coisa? Não queria falar Então, nada, eu acho que é isso aí. Vamos pegar nossas águas e aí dar aquela paradinha, aquela respirada, e a gente já volta pra revisar a imensidão azul. Vamos lá! Gente, eu quero só ler uns comentários aqui, porque vocês estão on fire, Isso aí. on very much fire. Mas a primeira vez no chat do Zéfiro, e ele disse, ele ou ela, esse episódio me fez reacender a paixão por Doctor Who. Olha que legal. Isso é muito legal. Sim. Mas o Star Beast não Isso tinha é ligado ainda, não? incrível. Então, pois é, Às né? vezes, não sei. Estão falando aqui, inclusive... Ó, falaram aqui, ó. Vai. Cadê? A tarde anda meio fresca. É verdade, né? Antigamente era martelada, Nossa! era chute na cara, Oba, era mais bicuda. um companion do Prime aqui, Tô ó. ligado. Gabs Curioso, olha só. Tá vendo? Então, também falando do lance do terror, que foi punk, foi legal. Deixou o Exorcista no chinelo, alguém falou aí. Esse é novo, né? Eu vi o pessoal Né? falando que o número era meio Então, caído. assim, eu acho que é isso. Deu certo? Deu Não, tá dando certo, claro. Não, é isso aí. O pessoal gostou, o pessoal gostou. E realmente, é muito legal, assim, esse episódio,
o Davis, ele tinha falado alguma coisa sobre isso, eu não sei se em alguma Doctor Who Magazine passada ou em alguma entrevista, não sei, em que ele fala que cada episódio, né, desses especiais, ele ia ter um tom Doctor Whoístico, né? Ele fala assim, o primeiro, ele é bem Doctor Who mesmo, quadrinho, né? Tanto que, obviamente, ele é inspirado num quadrinho, ele é adaptado de um quadrinho, então óbvio que ele vai ter essa cara de aventura de quadrinho, de universo expandido e tal. O segundo é uma coisa mais puxada pro terror e tal, uma coisa mais visceral que só Doctor Who faz. E o terceiro é o What the Fuck, né? Tipo, o terceiro é a maluquice full Doctor Who, com volta de vilão, né? Que a gente sabe que o artesão tá voltando e tudo mais. E realmente, foi exatamente assim, né? A gente teve nesse episódio uma coisa que o Doctor Who é muito conhecida por, que é esse lance de fazer episódios que te deixam atrás do sofá cagado de medo, Pina né? pra mim este aqui. Qual você quer? Esse aqui da Prof. Jessica. Vamos piná-lo. Vamos pinar esse comentário, porque esse comentário já vai dar o gancho aqui pra gente falar do título do episódio, Sim, né? o que ela falou no comentário? Ela falou assim, seguidora. Engraçado que chama a imensidão azul, mas a nave era branca e o espaço todo preto. De fato, mas é que não era sobre a nave, né? Mas o que é o lance? A imensidão azul é a nossa tradução. The Wild Blue Yonder. Wild Blue Yonder é como é conhecido o hino aí, o tema do US Air Force, né? Da Força Aérea Americana. Né? Ainda por cima. Inclusive, eles falam mas isso, é só da americana, né? Da americana. Por Eles que eles falam... na nossa americana? Não sei. Eles falam isso Yankee. no episódio. Eles falam que é aquela música que a TARDIS toca no momento que ela cai ali, né? Que tá explodindo. E a dona fala... você viu que tava tocando Wild Blue Yonder? Eu cantei essa música no ensino fundamental. É uma música sobre guerra. Mas a minha professora, a Dona Feijão, senhora Bin, a Dona Feijãozinho, dizia que, na verdade, é uma música feliz. É uma música sobre vitória, né? Sobre esperança. Então, assim, Wild Blue Yonder nada mais é do que a imensidão azul do universo, do espaço, do além, né? Da Air Force, né? Aéreo, é sobre céu, é sobre exploração. American Air Force não é da britânica? Não é britânica. Que doido, cara. É US mesmo, não, gente. tudo bem. É porque é sobre história, né? Tipo, não... Enfim. É porque... Vamos lá, qual é o lance? A TARDIS... Isso não é exatamente o começo do episódio, mas só porque a gente tava falando desse aspecto. A TARDIS, ela não tava tocando essa música porque a música tinha algum significado bizarro. Não. É porque, como a TARDIS estava completamente louca e com os circuitos fritando... Provavelmente ela começou a tocar coisas aleatórias, né? Tipo, barulho solto, assim. Óbvio, né? A gente sabe que a TARDIS, ela é senciente e indiretamente a música ajudou no episódio. Talvez a TARDIS soubesse, vai. Mas a rigor é só como a TARDIS tá maluca, os sistemas estão loucos e aí, enfim, ela começou a tocar a parada. Mas o episódio, na verdade, não começa assim. Não. Ele, como a gente já tava esperando, né? E como o Davis tinha dito, os episódios, eles são isolados, né? Você pode ver eles separados em qualquer ordem até, enfim, tanto faz. Mas, como a gente tinha previsto, vai ter alguma linha, um fio de prata ali ligando eles, os 3 episódios, fora o fato de ser o mesmo doutor e a mesma companion sempre, E né? o fato da dona, né? A gente vê a família dela. Nesse episódio, ela tá muito preocupada porque ela quer voltar pra família dela. E no próximo episódio, provavelmente, vai ter mais da família dela também. Não, mas o ponto é... Ela vai voltar pra eles. A gente começa esse episódio justamente onde o último parou, né? A TARDIS está cafeinada, ela tá toda suja de café e surtando. E aí, como o doutor fala no final do último episódio, né? A gente pode parar em qualquer lugar, em qualquer época, né? Não sei o quê. E é o que acontece, né? Eles vão parar não num futuro distante ou no fim do universo, não. Eles vão parar na Inglaterra, olha só, né? Olha, onde Dr. Who será? passa na Inglaterra em não? 1666, 1666. Isso E aí, esse ano em si, ele já... Esse ano é o primeiro segundo de episódio, né? E esse ano em si já poderia abrir várias coisas, porque uma das coisas históricas que aconteceram nesse ano foi a tradução automática, né? O grande fogo de Londres, ou o grande incêndio de Londres, O grande né? incêndio de Londres, né? Historicamente falando, quem aí entende de história britânica, a cidade de Londres pegou fogo e não foi pouco, destruiu Queimou tudo. Mesmo. Igual a TARDIS, né? Não, Igual foi a TARDIS, assim, queimou tudo. É isso, foi destruição total, demorou bastante pra eles se reconstruírem. Hoje Londres é linda, mas ali foi tenso. Só que eles não estão em Londres. Não é sobre eles sobre estão Londres. Ali em qualquer outro lugar, no countryside. No countryside. E aí a gente vê o que o Davis já tinha dado aquela catucada pra fazer a galera achar que o Matt Smith ia aparecer. Que ele falou, vai ter uma cena muito... Primeiro ele falou dos beans, ele falou, uma das palavras que tá no episódio é bean.
E aí muita gente já ficou, ai meu Deus, Isso as aí, primeiras coisas que o 11º falou foi que ele não gostava de feijão. Será que é ele aparecendo, não sei o quê? E aí pra jogar mais gasolina, né, nem lenha nessa fogueira... Porque ele fogo, pois porque, é. né? Eu fiz, eu O fui sem querer. Tamiza pegou fogo, estão falando aqui no chat. Foi isso mesmo. A água pegou fogo. Pegou fogo ali no... Não, tô brincando, pô. Sim. Mas enfim, aí ele falou que além do Bean, tinha o lance de maçãs. Ele falou que tem uma cena muito divertida com maçãs no começo. E aí a galera enlouqueceu. A galera enlouqueceu, falou, ai, tá vendo? Isso é a prova de que Matt Smith vai aparecer, porque ele está negando muito. E já falou que tem feijão, e já falou que tem maçã, e são coisas que ele come quando ele regenera e tal, não sei o quê. Eu falou isso em off, antes de começar a gravar, né? Mas a pessoa da live ouviu isso de novo. Que eu falei assim, eu avisei, o Fred avisou que vocês estavam com a expectativa muito alta. Vocês estavam com essas maluquices de que não, vai aparecer 400 doutores diferentes, e companions, e a Susan, o Valeyard, tudo, vai aparecer o Borusa, vai aparecer tudo. E até aqui, ó, estão falando, que pena que não apareceu o Mr. Bean, por quê? Não, calma. Porque ele também é um doutor. Aí, enfim, essa maluquice de, não, vai ser um doutor do universo paralelo, né? E eu falei, gente... Vai ser só um episódio de garrafa, abaixa essa bola. E ninguém quis, todo mundo foi comprando aí as catucadas do Russell T, e aí se ferraram, tá vendo? Não teve nada, se ferraram bastante, porque o episódio foi maravilhoso. O que tinha a ver com maçã, qual era o grande lance? Quando eles caem em 1666, eles encontram uma personalidade histórica que é ninguém menos que Sir Isaac Newton. Que não pode jovem. Não é Sir ainda. Ainda é só... ainda é só... Senhor Isaac Newton, né? E aí o lance é que a TARDIS cai ele tá ali... Chá da tarde? Não sei, tá tomando alguma coisa. Aí ele, eu vou ali embaixo da minha macieira, tomar um chazinho, ler meu livro, sabe que porcaria dessa? Estudar minha matemática. Vou estudar minha alquimia. O Isaac Newton, ele era tudo, velho. Ele era... Não. Ele tem coisa de alchemist, Não, né? Teologia com certeza. Não, teologia, alquimia, física, matemática. O cara era tudo, né? Ótica. E aí, enfim, o cara vai no... Ele tá ali sentado na macieira e a TARDIS... baixa na macieira e cai em mas uma enchente de maçã na cabeça dele. Como a gente sabe, né? Isaac Newton, ele descobriu, entre aspas, a gravidade quando a maçã caiu na cabeça dele e ele começou a teorizar sobre essa força que puxava os objetos pro meio da Terra, pro chão, exatamente. E aí, vamos lá, tem muitas coisas nessa ceninha, esse é a cold scene, né? Antes do crédito. A primeira delas, eu acho que não cabe... Desculpa, é a mavidade. Tem essas coisas engraçadas que rolam, né? Porque, como sempre que ele encontra uma figura histórica, ele não consegue não dar soltar aquele spoilerzinho, né? Aí, Sir Isaac Newton, o cara, Sir? Aí a dona, não é Mister? Mas tudo bem, tá indo embora, até porque você entende a gravidade da situação. Aí fica... É muito bom que a química de Tate e Tennant é muito boa, porque... é absurda. Um é a escada da piada do outro, sempre, né? Não. É muito bom. Né, e aí, não fala isso não. Aí fala assim, gravidade, hahaha, não sei o quê. Sei lá, essa cena é muito boa, depois eles acabam indo embora. E aí o Isaac Newton, ainda não Sir Isaac Newton, ele tá ali, que bela palavra, soa bem. Como é que era o nome? Aí ele começa a falar, tipo, gravidade errada, aí ele, sei lá, davidade, cavidade, lembrei. Aí você pesquisa e fala gravidade, aí mavidade. Aí entra os créditos. Mas, além disso, tem o pessoal tá falando aqui no chat que esta cena não teve tanta consequência pro resto do episódio. Então, calma, isso é uma coisa que eu vou falar, assim. É uma crítica. A cold scene, né, a gente, não sempre, mas a gente tendenciosamente assume que ela vai ter algum peso ao decorrer do episódio, né? Ou ela é um gancho narrativo, ou ela é alguma coisa que vai até reverberar num episódio seguinte, né? Mas essa cena não teve nada, ela não teve consequência, mas uma coisa que eu defendo, inclusive falaram aqui no chat da Twitch, que não precisa ter consequência. Às vezes a cold scene é só meio que... É só um... É que nem a gente tava fazendo aqui antes de começar a gravar. É um beat que aconteceu na vida deles. É exatamente igual o que a gente fez aqui na Twitch. A gente gravou ficou falando um pouquinho antes de começar. Só pra esquentar os motores e aí sim começar. E essa é uma função válida, eu acho que tudo bem acontecer isso. Mas é isso, não teve nenhuma repercussão, fora as piadinhas com eles, o fato deles terem feito o Isaac Newton falar gravidade errado, né? Falar mavidade, fez com que a dona só lembrasse da palavra como mavidade. Aí o doutor, ele sente que tá errado, mas a real é que não faz diferença nenhuma, e aí às vezes até ele erra, depois ele corrige, aí a dona também não entende, enfim. Não é nem sobre isso que eu quero falar. Eu acho que cabe a gente... Não adianta a gente fingir que não teve uma repercussão essa cena, porque teve, né? O que acontece é que o Isaac Newton... mas teve. O Isaac Newton, ele... Em todos os livros de história, e fotos não, né? Mas retratos e tudo mais,
ele é depicted, né? Ele é mostrado como um homem branco, né? A gente tá falando aí de um cara que chegou a ser knighted como Sir. Sim. Um cara de 1600 e cacetada. Uhum. Então, assim, ele era da alta sociedade britânica da época. A gente sabe que nessa época pô, não tinham negros, não tinham descendentes de indiano, não tinha, essa galera não pertencia na alta sociedade de forma geral. Assim, não tô dizendo que não, obviamente tinha, né? Mas quer dizer, eu tô falando obviamente, mas nem tinha. Mas o ponto a sociedade era dominada por brancos, né? Homens brancos. Homens, tá? Não adianta, não, mulheres, não. Bom ponto. Não adianta Homens a gente, brancos, não adianta a gente fingir que não é, porque era assim, inclusive o Dr. Who já se endereçou isso, né? A história, inclusive a história é whitewashed, né? Que o 12 fala, né? Pintam pessoas como brancas e elas nem sempre eram e tal. E eu concordo com isso. Eu acho que tem aqui no Brasil a gente tem isso, né? Machado de Assis em muitos lugares é colocado como branco e o cara não era branco, ele era negro. Mas, enfim, o ponto é que colocaram um ator de descendência indiana, eu acho, não sei, posso estar falando errado. Indiana, né? Teve gente dizendo que ele era descendente negro, teve gente falando que ele era Punjabi. Enfim, o ponto é, ele não era caucasiano. Não era e isso caucasiano. não teve peso nenhum pra história. Dane-se, tipo, tanto faz o ator que fez. Não faz diferença. Até porque, se você for pensar assim, quantas vezes já não teve pessoas brancas fazendo personagens não brancos, né? Mas uma coisa que o fandom, em especial, o fandom gringo, britânico principalmente, e a gente sabe que quem reclamou... A história deles, né? Com certeza a galera que reclamou isso não era a galera razoável como a gente, né? Que entende que, tipo, beleza, escalaram um ator pra fazer uma cena de 1 minuto, tipo, que diferença faz, sabe? Mas tem uma galera ali mais outright, né? Galera mais do lado não tão bom da força reclamando, falando, isso é um absurdo, porque não sei o quê, porque uma coisa... Mas só reclama, então não assiste, para. Mas eu acho que assim, as pessoas estão no direito de reclamar, porque qual é o lance? Tem um argumento que estão usando que se você suspender toda a questão ideológica da coisa, até pode fazer um certo sentido, que eles estão falando assim, uma coisa é você pegar um personagem fictício que, sei lá, num quadrinho não era negro, ou não era indiano, não era asiático, enfim, e colocar ele sendo. Porque é um personagem que não existiu. No caso do Isaac Newton, ele é uma pessoa que existiu. Então é complicado você mudar a etnia dele. Aí tem gente falando, mas não tinha foto. Aí alguém vai falar, não tinha foto, como é que você prova que ele é branco? Aí o cara falou, tudo bem. Então eu vou poder colocar o Nelson Mandela sendo feito pelo Patrick Stewart, você não vai poder reclamar. Também não é isso. Então assim, eu acho... Os caras também vão pra um extremo completamente sem sentido, tem gente né? falando aqui no chat que é o lado facho da força, sim. O lado facho. E aí eu acho que assim... A história da maçã nem aconteceu, é verdade. Dizem que não aconteceu mesmo. Dizem que não aconteceu? Não, cadê a poesia do mundo? Como assim esse homem que era um matemático... Várias pessoas falaram aqui que a maçã não caiu. Como assim esse homem que era um matemático, um estudioso, não precisou da aleatoriedade de uma maçã caindo na cabeça dele pra descobrir as coisas? Você jura? Eu juro. Não, mas a história romantizada é da maçã e tal. Mas o ponto é um exemplo histórico, eu tô ligado, mas é porque tem gente que acredita piamente, tipo, a maçã caiu, ou sei lá, uma rota errada levou a tal país. O eureka lá. Mas o ponto por mais que eu, Fred Pavão, não tenha, tipo, esteja cagando pra quem eles estão usando ali, eu acho que, inclusive, foi legal a cena, tipo, eu gosto dessas cenas de Doctor Who que são engraçadas por serem engraçadas, e principalmente as que envolvem personagens históricos, tipo, sei lá, os óculos da Audrey Hepburn, ou a Marilyn Monroe correndo atrás do doutor. Eu gosto dessas palhaçadas, então eu gostei dessa cena. Eu, particularmente, não tenho nada contra, acho que inclusive a cena foi muito legal, o ator fez legal e tudo mais, mas eu acho que qual foi o lance? O Davis, claramente ele fez isso pra dar uma provocada nas pessoas certas. Eu acho assim, a galera que não tá nem aí, tipo a gente, viu, haha, maçã, que engraçado, mavidade. Plau, e seguiu, e é isso. Mavidade, essa é a graça da parada. Nem entrou no mérito do lance, da cor da pele. Agora, ele fez intencionalmente pra dar uma sacaneada, uma provocada na galera que é facilmente provocada. Eu acredito genuinamente que todo episódio agora ele vai fazer alguma coisa pra sacanear essa gente ruim e eu apoio ele super. Então, resumiu a questão. Eu fico meio entre esses dois cenários, assim, tipo, parte de mim acha hilário ele tá sacaneando essa... Tipo, o cara vai ficar puto. Vou fazer. Sabe? A parte caótica em mim acha isso ótimo. Mas a minha... O mestre, o Valeyard em você. Mas a minha parte que é mais ponderada pensa assim, cara, será que ele devia ter feito isso? Porque assim, qual é o lance? Essa galera já vai falar mal. Porra, precisa ele catucar? Entendeu? Catucamento, tem que não, mas essa qual é o lance? Aí essa galera tem motivo pra falar. Eles estão só... Eles sem ter argumento, eles já falam merda. Aí ele vai dar argumento. É isso. Entendeu? Eu acho que quando
tem situações em que o argumento não tem nem que ser questionado de ser dado. Por exemplo, a Rose é uma personagem trans, feita por uma atriz trans. E isso é endereçado no episódio. Porra, Você sabe, toda isso vez tem que ser fala falado. Rose, eu penso na Billie Piper. Rose né? Noble. É Rose Noble. Isso é legal pra caralho. Isso tem que ter. É isso aí, é uma discussão válida e tal. Não, ele não poderia deixar de fazer. Não. O do Isaac Newton, ele poderia ter falado, pega qualquer branco britânico e bota lá, ou bota uma personalidade histórica que não seja branca, sei lá. Mas enfim, eu não liguei, mas é muito engraçado, de fato, ver essa galera que faz thumb de YouTube de Doctor Who está morto, Dr. Woke. O pessoal tá falando. É engraçado ver eles se descabelando e coçando a garganta pelo cu, né? De raiva. Mas enfim. Com certeza. Vamos prosseguir aqui, porque tem muita coisa pra falar desse episódio. Sim, é só que eu queria falar disso porque... Não, tem que falar. Tem que falar com certeza. Povo chatão, ó. Então, povo chatão. Povo chato do caramba. Ó, alguém falou aqui, ó. Erimate Gamer? Erimet? Não sei. Alguém aqui falou no chat. Colorblind Cast. Sim, eu ouvi um pessoal falando sobre isso, né? Inclusive, eu sou super a favor disso. Eu acho que você colocar... Porque pensa, você ser ator é um trabalho. Se você não pode, por exemplo, se você abre lá o Vagas ou o LinkedIn tem lá a vaga, tipo, o que você precisa pra pegar esse trabalho? Saber Excel, saber não sei o que, ser branco. Velho, se você vê isso... Corra, porque esse lugar é completamente errado. Eu tô fixando aqui um comentário. Dr. Woke desde 63. Sim, com certeza. É isso. Mas entendeu? Se ser ator é uma profissão, você não pode nivelar isso pela cor da pessoa, né? Isso mesmo. Enfim, tem situações, mas sim, eu sou super a favor de colorblind cast, e não só colorblind cast, mas gender blind também, tipo, Dr. Who com a entrada da Jodie foi muito legal, porque foi a marretada final ali pra provar que qualquer homem pode ser o doutor, qualquer mulher pode ser o doutor, qualquer gender neutral pode ser o doutor, enfim. Não binário. Exatamente. E isso e muito mais. Eu quero entrar aqui rapidinho, só pra falar uma curiosidadezinha, que o diretor desse episódio não é a Talalay, é o Tom Kingsley, que ele é diretor de uma série maravilhosa chamada... Que a gente recomenda. Recomenda muito, que é o Ghosts, do UK, mas tem a versão americana, e a gente acompanha as duas, que elas estão saindo juntas. Tipo, sai uma aqui, sai outra aqui, e rola uns crossoverzinhos. Um parênteses sobre Se Ghosts... você conhece Ghosts, parabéns. Se você não conhece, vai ver. Um parênteses sobre Ghosts rapidão. Ghosts é uma série originalmente britânica, né? Se eu não me engano, da BBC mesmo, né? Ou da ITV, não sei. Enfim, uma série britânica que acho é sobre... Que é BBC. Eu acho. Deve ser. Eu acho que é assim porque tem especial de Natal. Deve ser. Eu acho que é BBC, sim. É uma série britânica. Não, mas tem especiais da ITV também. Não, tudo bem. Natal. Tá a bom. ITV também faz. Série de inglês. E aí tem lá, tipo, tem essa menina que ela cai da escada e ela fica em coma um tempo, e quando ela volta ela tá vendo fantasmas na casa que ela mora, que é uma casa antigona, e aí tem fantasmas de várias épocas, né? E um deles é o The Captain, né? O Capitão, que é um cara típico, ele acho que é da Primeira Guerra ou da Segunda, não lembro. Ele é um capitão de uma das guerras, e ele é um cara que muito poderia, se precisassem, tipo, putz, a gente precisa trazer o Brigadeiro de volta, e precisa de um ator que lembre o Nicholas Curtin e tal, não sei o quê. Cara, peguem esse ator. O capitão de Ghosts UK... Ele é o cara que podia fazer o Brigadeiro de novo, né? Com certeza. E outra coisa, a menina que vê os fantasmas no UK, ela já fez um dos especiais da Jodie. É verdade. Ela é a mesma atriz, fez Doctor Who já. Sim. E fora, só ainda assim, uma pausa sobre Ghosts. Claro. Tem também uma versão americana que é com a Rose McIver, né? Que fazia a Zombie, fez Power Ranger também. É uma baita... A versão americana não peca em nada em relação à britânica. Não, as duas são ótimas. As duas saem em paralelo, assistam as duas. Ghosts UK, Ghosts US, por favor, essa série é ótima. Não, ninguém vai fazer Brigadeiro, mas se fossem, este é o ator perfeito. Esse é o ator que é perfeito, isso. O cara que faz e ele é inglês. Procurei, Ghosts UK, The Captain. Esse cara tem que fazer o Brigadeiro em algum momento. É só isso. Eu gostaria que você que fixou aqui, vamos ler? Sim. Aqui, ó. Eu queria que o RTD fizesse a próxima temporada política igual Deep Space Nine. Sim. Essa minha camisa não é de Deep Space Nine. Traz a Dex de volta, não vou dar spoiler. Sim, Deep Space Nine é o meu Star Trek favorito, não vou inclusive. Dar spoiler, a gente é bem tracker, mas é sobre isso. Sim, só onde assistir, não sei, cara. A Ghosts US tá na Paramount, se eu não me engano. O americano, só. A Ghosts US americana tá na Paramount. A UK não tá em lugar nenhum. Tem sim, naqueles lugares. Tem pra você fazer no Yohoho aí do jeitão. Tem naqueles lugares. Se você tem Ghosts baixado aí e quiser colocar no Yohoho lá do grupo do Telegram, é t.me/Dr. Brasil, o link do nosso Telegram. Lá tem uma seção só para, como chama? Para compartilhamento livre de arquivos.
Tem gente falando aqui de Babylon 5, também é bem política, sim, até porque Babylon Sim. 5, ela... É o mesmo criador, né? Não é o mesmo criador, Não, né? é é que é assim, o Straczynski, ele ia fazer ele ia quase fez DS9... Vamos fazer um parênteses. Enfim, calma aí, só um parênteses pra quem tá assistindo isso depois. De novo, né, esse podcast é gravado em live, a gente tá reagindo a comentários, então desculpa se a gente foge um pouquinho, mas só pra fechar essa questão de DS9 e Babylon 5, o J. Michael Straczynski, não sei, ele quase fez DS9 e aí ele fez Babylon 5, que saiu um pouquinho antes do DS9, e curiosamente Star Trek Deep Space Nine é muito parecido com Babylon 5. As duas séries são ótimas, eu amo as duas, mas enfim, o ponto é, Deep Space Nine é meu Star Trek favorito. Vamos voltar Já identificaram a risada do Brook aí, quem entendeu, entendeu. Ah, muito bem, É muito sobre bem. isso? Mas vamos voltar pra Wild Blue Yonder. Vamos voltar aqui as minhas anotações. Sim, você quer puxar? Puxa. Eles estão ali, né? Ele ouve a música saindo da Tardes, aí ele deixa a Sai screwdriverzinha fogo, ali. né? Isso foi legal. Então. Ele deixa a screwdriverzinha ali, vamos deixar ela se reconfigurar e a gente espera. Aí a dona fala assim, então vamos esperar aqui. Ele, mas podia dar uma voltinha, vamos dar uma andadinha. Né? Vamos dar uma voltinha. E aí nessa hora que ele enfiou a screwdriver ali, eu falei, Davis. Não, sabe o que é interessante? Muito bem, well played. Sabe o que é maneiro? É assim, na hora que a Tardes ela cai e tal, sai uma língua de labaredas. Tipo, a Tardes tá muito Tá fodida. pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. E aí é interessante porque na hora que a Tardes fecha, aí a dona deu problema, né? Ficou brava. Aí é muito bom porque o 14 ele encosta assim na Tardes, tipo, tava novinha. Olha o que você fez. Novinha. Aí ela, a culpa foi minha. É tipo você comprar o carro zero e dar PT nele. Aí ela... Na primeira vez que você sai com ele. A culpa foi... PT não, você bateu, tacou fogo. PT. Aí ela PT, faz o L, PT. Não. Eu tô brincando, pena total, entendi. Mas enfim, aí ele bota a cara lá, desculpa. Aí ele fala, não, tudo bem e tal. Aí eu consigo consertar, dá um jeito. E aí tem esse lance da Screwdriver que eu achei muito legal, porque ele fecha a porta, aí ele fala, eu vou consertar isso com a chave de fenda sônica e a chave de fenda não sônica. Aí ela fala, que é só chave de fenda. Aí ele, tá bom, não sei o quê. E aí o que ele faz? Ele tira o negócio da chave, o buraquinho de botar a chave, né, na Tardes, e encaixa a Sonic. E aí é muito bom que parece que ele liga o forno, que a Tardes faz um plim, aí ele, pronto, tá consertando. Pronto. Vamos dar um rolê. Né? E aí, óbvio, a gente sabia que isso ia acontecer. E ela fala, não, vamos ficar aqui, porque, né... Tem que voltar pra minha família, tal, não sei o quê. A dona tá esquecendo que ela pode voltar pra 1 segundo depois dela ter saído, em tese, né? Mas porque olha o doutor só, nunca acerta isso. Olha só, a dona agora é mãe. Então ela tá preocupada com a filha, ela tá preocupada com o marido. Não, mas tem que viver, né? Não. Eles estão lá esperando, 1 segundo. Mas antes ela não era assim, não. Ela era mais inconsequente, mais jovem. Hoje ela já tem algo a perder, né? Nós que somos pais também entendemos. Sim. Então ela queria ficar ali num lugar seguro. E aí o doutor fala, vamos dar uma voltinha. Ela acaba caindo, que tá bom, vamos sim, né? Não, porque... a verdade é que ela quer. Ela quer passear, ela quer se aventurar, mas o dever. Isso né? é muito mostrado no final do episódio passado. Ela quer muito. E aí ele vai lá dar o rolezinho dele. Vamos andar, vamos ver as coisas. Olha só que nave interessante. Onde será que a gente tá? Porque tá vazio. O Ian Sintra, a Ian Sintra falou assim, eles comentando como o Newton era gato. O 14 confirmado como não é. Então. Não, é porque ele fala assim, a dona fala, ele era mó gatinho, hein? Aí ele fala, nossa, era mesmo. Ué. Acho que agora eu sou assim. Eu curto isso porque agora. Ele foi a 13, né? Ele entendeu o outro lado da história. Eu acho que eu vi meio como isso. Não, assim, você pode justificar que é porque ele acaba. Que o Capaldi já mas não faz sentido porque... Não, peraí. Não faz sentido nenhum isso, porque em tese a 13ª ela não tava no relacionamento com a Yas. É porque o lance é assim, as pessoas ficam nessa loucura de querer colocar o doutor numa caixa... Uma caixa humana. Nem sobre ser humana, mas tipo, numa caixa sob preferência, né, de gênero, mas... Aquela cara, conversa ele pode do 12 trocar... com a Bill, lembra? Tipo, ele falou, o mestre era o meu man crush na época da faculdade, tá, da academia e tudo mais. Isso, né? Não, acho que assim... O doutor, ele gosta de quem ele gosta, sacou? Ele gosta de quem ele gosta. Até porque a gente só viu ele com uma pessoa duas. A Aliens. gente viu ele com a Rose, né? E a gente viu ele com a River. E agora, bem, teve com a Yas também, né? Mas enfim, eu acho que não foi por causa da 13 necessariamente, não. Até porque a 13 aparentemente gostava de mulher. Mas preferia mulheres, né? Ou não, sei lá. Mas o lance o doutor, ele curtiu, gostou da vibe do Isaac Newton moreno lá. Isso, morenão bonito daquele, aí ele falou... Aí eles foram lá dar um rolê e de repente... Faria. Aí eles ouvem um barulho...
Aí a dona... tarde Na hora a some. dona fala, porra, eu falei, né? Aí Era só de trancou. ficar lá. Aí trancou. Aí ela ficou, não, tá vendo? Eu falei pra gente ficar aqui. Eu falei, o Olha lá. varapau do caralho. Caramba, E aí ele... falei, pô. Ele já beijou o Jack também, mas ele poderia, sei lá, um Isso beijo de amigo. É verdade, isso é bola atrás, né? Ah, sei lá, ele já beijou o Rory também. Então, beijar mesmo. Então, assim, né, a dona ficou brava ali, acontece aquela cena que já tinha sido divulgada, que ele explica que a TARDIS tem um mecanismo chamado HUDs. Porque eles voltam lá quando escutam a TARDIS indo embora, eles chegam justamente quando ela já sumiu. Aí fala o desespero, a dona, meu Deus, minha família, não sei o quê. Aí ele... Isso é muito legal, essa cena, a gente fica mais preso na gracinha da coisa. Mas é muito legal porque ele... O desespero dela. O doutor, ele pega a mão dela, abraça, dá um beijo na mão dela. Vai e isso ficar tudo bem. são os detalhes, o The Devil's in the Details, o diabo está nos detalhes. Os detalhinhos que marcam a diferença entre o 10º doutor e o 14º doutor. O ator é o mesmo? A cara é a mesma, ligeiramente envelhecida? O doutor não é o mesmo. Ele tem maneirismos muito próximos do 10º doutor, assim como a gente já teve outros doutores que lembram outros doutores. Sim. Né? Tem muita gente que relaciona o 11 com o segundo, ou o pessoal até que relaciona... A 13 com o 5. Ou o 12º com o sexto, algumas pessoas fazem um paralelo, ou até com o 7º. Então, assim, esse é um doutor... o próprio quinto lembrava um pouco, o 10º lembrava um pouco o quinto, né? Mas, assim, esse doutor, ele lembra muito o 10º, até por ser feito pelo mesmo ator, mas ele tem nuances que só ele tem. Por exemplo, esse lance do Newton, que aparentemente o 10º não tinha uma inclinação pra caras, mas isso é um detalhe besta, né, sobre isso. Ele é um cara muito mais calmo, a gente brincou aquele lance de lamber as coisas, né, tipo, o 10º já sairia lambendo, o 14º ele hesitou em lamber, cheirou. ele é mais amoroso, você vê, ele fala que ama a dona mais de uma vez, ele abraça a dona. Amoroso, a pessoa aqui no chat usou a mesma palavra, amoroso. Ele beija a mão dela, Amoroso. ele beija a testa dela, mas o doutor ele nunca foi amoroso? Claro que foi, a gente já viu o 12º fazendo isso, o 11º fazendo isso. O próprio 10. Mas esse, a gente dá pra sentir que ele é um doutor um pouco mais afável. É como se fosse um 10º num barril de carvalho, sabe? Ele é um pouco mais envelhecido mesmo e se torna mais afável mesmo, até por conta de tudo que ele já viveu depois do 10º, né? Muita coisa. O 10º... Nossa! O 11º foi o doutor que relembrou que ele não tinha explodido o Gallifrey, né? Porque no final de Day of the Doctor, o 10º, apesar de descobrir, ele descobre depois, né? O 11º foi o cara que descobriu e escolheu esquecer. O 12º, ele teve que perder a memória da Companion que tava com ele. Ele viu outra Companion morrer. O 12 passou por Heaven Sent inteirinho. Pois é. A gente tem a 13 com todos os problemas, até de demonstrar sentimento que ela tinha. Ela não conseguia abraçar o Graham quando tava em uma situação de... Falaram aqui no chat, ela segurou muito, A 13ª claramente era uma doutora que não conseguia expressar nada. Tipo, o 12º falava, eu não sou de abraçar, mas ele era um cara que abraçava, várias paradas. Ela negou abraço pra Companion. A 13ª, ela negava abraço, que ela falava que não sabia como fazer. O 12 também não gostava de abraçar. Não, o 12 não gostava de abraçar, mas ele falava que não gostava, mas no fundo ele gostava. A 13ª, ela falava, eu não consigo, não encosta em mim. Eu não sei reagir em situação assim. Me toque em mim! A menina lá, Yas, estava em cima dela, tipo, pelo amor de Deus, me beija, mulher. E ela não conseguia fazer nada. Ficava aquele awkward silence. Então ela era uma doutora muito awkward. Esse doutor não, ele é um doutor muito lovable, né? Isso é legal pra marcar a diferença dele pro 10º, isso é muito importante. Muita gente aqui falando, eu gosto muito mais do 14º do que do 10º. É claro, né? É bastante clara a diferença entre os dois, ainda que seja o mesmo ator. Claramente são doutores diferentes, e o Davis já tinha falado isso também. Então, é muito bonito de ver. Pois é, mas sim, HUDs, né? Que ele fala assim, ela fala, tudo acabou, como é que a gente vai sair daqui, não sei o quê. E aí ele fala assim, não, relaxa, a TARDIS, ela tem um troço que tá desligado, tem uns anos que eu desliguei isso, que chama HUDs, que ele é um sistema de perigo, assim. Quando a TARDIS, ela se vê numa situação de muito perigo, ela vaza, ela vai embora, e aí depois ela volta. Tipo, ela volta logo depois que o problema acaba. É isso. E isso ela se exclui da situação de perigo. Ela fala, não, ela suspende, e aí quando a poeira baixa, ela volta pra pegar quem ela deixou lá, caso a pessoa ainda esteja viva, né? Porque o HUDs é isso, se ela foi embora, a pessoa morreu, aí ela volta pra ninguém. Aí acontece. Se as pessoas estão achando que isso é uma coisa que o Davis inventou agora, não, isso na verdade tem HUDs na série clássica, na série moderna já foi usado HUDs também, já teve momentos em que essa fuga de emergência, né? Esse botão de ejetar aí da TARDIS é usado. E aqui está sendo usado novamente. Ele fala que, como ela está nesse período de reconstrução,
às vezes ela voltou, meio que fez um reset de fábrica e ligou de volta. Isso. Então, tem esperança. Às vezes, daqui a pouco a TARDIS vai voltar. Vai passar o perigo, ela vai voltar. Isso. Só que aí fica esse lance, tipo, peraí. Se a TARDIS, esse lance do Hades, faz ela ir embora quando tá em perigo, significa que a gente tá em perigo? Tem algum perigo? Sim, com certeza. E aí, tinha, né? E tinha, né? Era um perigo real, ela realmente se excluiu dessa situação. Agora, o que é o perigo e como a gente descobre o que é o perigo, que é ali... Demora. É o tempero... Não, mas não é sobre demorar, mas é o tempero desse episódio. Então, porque é o suspense que vai se construindo. Você fica o tempo ao todo... longo, né? E a gente não tem muitos elementos pra tratar. A gente tem um grande cenário branco, onde não tem nada. Tem um robô esquisito que não faz nada ali, né? Que muita gente compara com o Marvin, né? Com Marvin, mochileiro, né? Mochileiro. Parece mesmo. E isso abre espaço para o grande trunfo desse episódio, que é a relação do doutor com a dona. Sim. Todos os diálogos, isso tudo o Davis escreveu, claro, com os atores em mente. E pra mim, o suprassumo da relação da dona com o doutor, seja o 10, seja o 14, que começou com 10 e tá vindo pra cá. Uhum. E assim, pra mostrar o brilhantismo desses dois atores e como eles trabalham muito bem juntos. O Davis falou na Doctor Who Magazine que esse era meio que o Tennant Tate Show, né? Era sobre era muito sobre a atuação deles. Inclusive, isso foi uma das coisas que fez eu sentir que não ia ter 1 milhão de pessoas voltando. Tipo, esse episódio foi engenhado pra ser uma vitrine pra eles dois. Isso. O Tennant falou que quando ele leu o roteiro, né, ele falou, nossa, é algo que eu nunca vi em Doctor Who na minha vida. É uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já conhece. E assim, ele fez um especial do Star Beast, cheio de aventura, cheio de elementos com bichinhos. A gente vai ter o Toy Maker. Esse foi o respiro pros dois realmente desenvolverem, né? Sim, uma pra relação. Gente ver essa relação muito já estabelecida, né? Mas querendo ou não... É o callback dos melhores momentos deles. Assim. Sim. São dois amigos de longa data, são irmãos. São irmãos. irmãos. Inclusive, dá até pra considerar mesmo, já que um já misturou com o outro e tal. Né? Entendeu? Eu vou só fazer uma pausa no que a gente tá falando agora pra falar de um comentário que veio aqui. Eu não vi quem foi. Dá um scroll. Não, lembrei, foi o Fernalf. Fernalf, inclusive, é ilustrador. Esse das cara, ilustrações da Disney. Ele fez ilustrações de todos os doutores como personagens da Disney, ficou maravilhoso. Ele tá seguindo aí, já fez o 14º, já fez o 15º, e eu espero que ele faça Valeyard, faça outros doutores. Mas o ponto não é esse. Eu curti o episódio, mas não curti canonizarem Timeless Children, ou Timeless Child. Calma, a gente nem chegou, tá longe. Não, mas o que eu quero falar, senão eu esqueço. Não é sobre canonizar. Primeiro que Timeless Child e Children, enfim, não precisa ser canonizado. É canônico. Se tá na série, é canon. Goste ou não, isso faz parte da continuidade do Doctor Who. É isso. Não é canonizar, tipo... essa discussão sobre canon em Doctor Who eu não gosto muito, porque sempre tem gente que fala porque o universo expandido não é, e a gente tem que bater o martelo sempre que é. Mas o ponto não é esse, tipo, goste ou não, cara, a parada tá lá na... É canon. E não só o Fernalf, tá? Não é expositivo nem nada. É porque tem muita gente que concorda com isso. Fala, o Davis tem que descanonizar isso. Eu não concordo. Eu acho que assim, uma vez que a parada tá lá, ela tá lá. Saiba trabalhar com ela. Tenta tirar o melhor disso. Até porque tem muita coisa que ela tá na... Passou um bicho aqui voando. Tem muita coisa que tá na série, lá na série clássica, que ficou engavetado por anos que as pessoas estavam negligenciando e que anos depois foram pegar pra trabalhar e até viraram coisas legais. Então, eu não sou a favor desse papo de tirar Timeless Child, não. Inclusive, porque Timeless Child trouxe a Jo Martin fazer doutora pra gente, eu amo aquela doutora. A gente tem que parar com essa mania de tentar apagar a Era Tibnall, tá? Seja quaisquer elementos que fizeram parte. Tibnall foi um showrunner, Jodie foi uma doutora, ela teve os companions dela lá, todos eles, e tudo o que aconteceu é canon. Fim! Eu não gosto. Tá bom, você tá dentro do seu direito. Tem muita coisa que eu não gosto em Doctor Who também. Eu particularmente, eu falei isso já no nosso review lá atrás, eu também fiquei muito triste que a doutora não é de Gallifrey. Mas é isso. Eu tenho minhas considerações sobre isso, inclusive... Não, a gente falou lá atrás, dá pra ouvir lá o podcast antigo, mas é isso, gente. Eu também não gostei de um monte de coisas de outras eras, não só da tipo do Moffat. Eu acho Pandorica um saco. Mas eu critiquei o Moffat até dizer chega. Até ele melhorar. Aí ele começou a melhorar e o que eu fiz? Eu dei os parabéns.
Que ele melhorou. Então é sobre não, isso. mas eu acho que tem coisas que é... Ó, tem que falar aqui, eu detesto Timeless Child, mas é canônico. Sim, não tem muito o que fazer. isso. Eu não gosto de Pandórica e é canônico. Eu não gosto de... Eu acho todo o plot de Transalore um saco e é canônico, enfim. É isso. Mas vamos lá, voltando aí a Blue Yonder. Eles ficam... Tá. Eles ficam ali, eles estão na nave agora... Até pra tentar descobrir qual é o grande lance, né? Que perigo é esse? Que perigo é esse que tá rolando aí que fez a Tardes ir embora? E aí é muito bom porque o doutor, ele conhece de naves, né? E ele consegue ejetar um carrinho do chão. Adorei! Isso me lembrou muito... É uma bestezinha. Isso me lembrou muito uma bestezinha. Isso me lembrou muito o Waters of Mars, que em Waters of Mars ele tem um carrito e tal. Sim, E tem um robozito em Waters of Mars também. também. Tem robozinho também. Não só Waters of Mars, mas claro que o episódio mais citado, parecido, é o Midnight, né? O Midnight 2. Até porque a gente... Sim. Uma coisa que não fica em nenhum momento, não é citado no episódio nenhum Empilhadeira momento, de fábrica, assim. é o nome da raça dessa raça coisa aí que apareceu, que a gente já vai endereçar, e também da capitã dessa nave, né? A capitã de raça desconhecida, né? Então, porque assim, eu acho que assim, existem coisas na infinidade não tão infinita do universo que nem o doutor saberia, assim, são coisas bizarras demais. Ele chega lá e acaba descobrindo na hora também. Inclusive, isso é um outro artifício que tem nesse episódio que eu acho muito legal, que é o Davis, ele se livra de duas coisas nesse episódio. A Tardes e a Sonic. A Sonic é legal porque no último episódio... Que é ótimo! No último episódio, a gente vê a Sonic sendo usada como varia mágica. A gente até falou isso no último podcast, né? Que eu não gosto muito disso. De quando ela vira uma coisa varia mágica. Nesse, ele se livrou da Sonic. Então ele teve que se virar sem a Sonic. Eu achei isso incrível. Ele usou muito no primeiro especial. Eu achei isso bom. Tá usando nada no Serve segundo. pra mostrar que a Sonic... Ele funciona sem a Sonic. Isso é ótimo. E sem a Tardes, por quê? Porque sem a Tardes não tem circuito camaleão. Sem a Tardes ele não consegue entender todos os idiomas. E isso é uma coisa do episódio, que é o lance das palavras aleatórias que estão sendo faladas, que mais pra frente a gente vai descobrir que são números. E o doutor não tinha como saber. Porque apesar... Aí você pode falar, pô, mas ele tá falando com a dona em inglês? Sim, ele tá falando com a dona em inglês, porque ele fala não sei quantos bilhões de idiomas, mas esse em específico ele não fala. É isso mesmo. Alguém falou uma coisa muito legal, ó, senti uma vibe Lovecraft. Sim, foi o que eu falei, é meio Eldritch, né? Esses bichos, Eldritch horror, né? Essas não coisas, né? Que são os vilões aí do episódio. Mas o primeiro suspeito aí do que é o perigo nesse episódio é justamente o robozito ali, que é... Jimbo. Ela fala Jimbo. Jimbo é tipo amigão, mas eu gosto de Jimbo, é um bom nome pra ele mesmo. E esse robô, ele anda muito lento, ele chega a parecer que tá parado, né? E ele fala... Ele não fala, né? A nave fala, né? Essas palavras aleatórias. E aí você fica naquela de, pô, esse robô tá quebrado, não tá? Ele tá todo enferrujado. Será que ele não é daqui? Porque, qual é a parada? O doutor, ele entra numa... Eles vão explorando, né? Ele entra numa sala. E aí, nessa sala, ele vê que... Ele consegue ver uns painéis com uma parada que ele não... Uma cadeira. Uma cadeira, assim. Ele não entende o que tá escrito, mas ele consegue deduzir o que é. E ele fala, em algum momento, há 3 anos, né? Uma escotilha foi aberta. E aí... E fechou. Isso é uma coisa que abriu e fechou. E essa informação tá lá. Se era alguém saindo, ninguém sabe. Não sabemos. Aí teve gente que tava achando que o Jimbo era maligno, que ele poderia ser a coisa que tinha entrado e tudo mais. Tá vendo? E aí, nessa hora, eu acho que a direção brilha nesse episódio, assim. A montagem do episódio, a edição, tudo. Porque eles continuam explorando, e aí eles entram numa sala onde a cor que impera na sala é uma cor quente, né? Laranja ou vermelho, enfim, algo puxado pra cima. Olha a direção. E é nessa hora que ele vê uns painéis com várias chapas, né, parece plástico, acrílico, sei lá, que tem uma gosminha, né? E aí a dona fala, será que é venenoso? Aí ele pega assim, tipo, dá uma risadinha, lambe. Não. E isso é uma coisa... Certo. De novo, se fosse o 10º, ele tinha lambido de ponta a ponta o negócio. Com certeza. Esse deu uma hesitadinha assim, pra dar lambida, né? Ele lambeu. Pensou 2 vezes. Aí viu, não é venenoso, não. E aí a gente vai... E eles começam a conversar, jogar a conversa fora, né? O Wilfred, isso, não sei o quê, que saudade que eu tô. Quero ver ele de novo, né? Tô com saudade e tal. E começam a bater aquele papo de amigo enquanto o doutor tá fazendo as coisas. Aí ele tira o negocinho, aí tem uma hora que, nessa cena é muito bom também, que ele falou, não é venenoso não. Aí ele bota de volta, aí a dona, já que não é venenoso, aí ele, meu Deus do céu. Aí ela, o que foi ele? Não, brincadeira. Isso foi muito gostoso de ver. Isso é muitos atores felizes. É muito 14º doutor também. Na verdade, assim, não sei se eles entram numa sala,
Ele deixa a dona nessa sala azul, se não me engano, né? Ou verde. Não, a sala Aí- das chapas é laranja. Não, mas e essa a é outra depois. da água é azul. É. Não, da chapas é primeiro. A chapa é primeiro, É. depois o... Aí ele fala assim: dona, fica aqui que eu vou lá na sala das águas. É isso mesmo. Aí ela fala assim: você vai me deixar aqui sozinha? Aí ele, não, fica catucando aí. É rapidinho. É. E aí ele vai lá pra outra sala e fala: você tá me ouvindo? Aí ela fala: não. É óbvio que ela tá ouvindo. É. Então pra ele, tá tranquilo. Ela tá ouvindo. Eles estão se ouvindo. Então, e isso é muito legal também, porque isso quebra... Isso é um ponto-chave do episódio, tá? Isso é um mistério, a gente não sabe o que tá acontecendo. Pra nossa cabeça, qual é o lance? E eu acho que as cores ajudam um pouco a reforçar essa ideia, né? É. A gente tem a cena onde ele tá mexendo com aquela coisa mais de água, que parece o que regula a temperatura, essas paradas. Isso. Ela é toda azul. Azul. Tudo em tom de azul. E a outra toda em tom de vermelho. E aí você começa a ver... laranja. Quentes e frios. Cores quentes e cores frias, exatamente. Aí a gente vê que, tipo... A gente acabou de ver ele ali mexendo no negócio, falou com a dona e tal. Quando a gente volta pra cena laranja, o doutor já tá lá sentado enquanto a dona tá catucando as coisas. E na da azul, tá a dona sentada e o doutor catucando as coisas. E aí é interessante, calma aí. E aí é interessante porque... Fala. Porque se você me cortar, eu vou Não, perder. vai lá. E aí é interessante porque ele tá... Como começa um diálogo, você parece que é assim. Parece, pra mim, eu caí nisso, que a cena só era dirigida pra ser, tipo, o momento que o doutor fala, o momento que a dona fala. O momento que o doutor escuta, o momento que a dona escuta. Porque na vermelha, ela tá mexendo e ele tá sentado escutando e ponderando sobre o que ela tá falando. Como se Na ele em tivesse azul, terminado e fosse Isso. e tivesse ido até lá pra ou falar vice-versa, com ela. né? E vice-versa. E no outro, ele tá mexendo e ela tá falando. Aí a Thaís na hora falou assim, cara, tem alguma parada? Porque a gente ficou o tempo todo Aí eu instigado. assim, ó. Conta aí, vai, manda ver. Aí foi o bom do Disney Plus, obrigada Disney Plus, é que a gente pode pausar, né? Eu tô lá assistindo a cena Ela falou, pausa! e eu tô vendo um negócio estranho. Eu, amor, pausa. Aí ele pausou. Viu? Não é o mesmo doutor e a mesma dona. São Ni- a dona normal tá falando com o doutor estranho e o doutor tá falando com uma dona estranha. Dá play. Não, e aí na hora- ele falou assim, não, nada a ver. Não, sabe o que eu falo? É porque eu comprei. Você tava totalmente certa. Porque eu comprei, eu falei, não, acho que nada a ver. Eu acho que é só uma questão escolha de direção mesmo, tipo, eu vou quebrar. Pensei igual a Thaís. Isso aí, eu acho que de novo, eu não estou e nem quero estar certo todas as pausei, vezes. amor. Quando a Thaís pede a pausar é porque isso. o bagulho é sério mesmo. Mas, Aí ele, acho que não, hein? eu Acho que é falei, só a não, edição. eu acho que é uma escolha, Não é uma escolha de direção pra mostrar assim, tipo, o momento em que ele tá falando, o momento que ela tá falando, e isso é legal, e tem uma das cores, Kurosawa, mas com cores, não sei o quê. Eu adoro que aqui no chat tem o time do Eu Percebi e o time do Eu Sou Que Nem o Fred, não percebi. E olha É que sobre engraçado, isso, e é engraçado isso. que geralmente eu mato essas coisas. Aqui em casa... Não, o Fred sempre... Bom, nós a dois. gente faz isso, muito isso. A gente aqui em casa, a gente vê muita série, muito filme, né? E direto a gente tá assistindo alguma coisa e a gente fala, quer ver? Vai ser isso, isso e isso. Sei lá, vai ser... Não é o doutor, é um bicho. E aí acontece exatamente isso. A gente fala, porra, a maldição! É a maldição do Senhor do Tempo! A gente mata demais. tudo! Mas óbvio que não é tudo. E às vezes a Thaís acerta, às vezes eu acerto. E nessa vez ela acertou e eu fiquei muito feliz de ter E errado. aí, Niquinha, ele deu play, já aí revelou, veio. né? Foi na hora que... Foi revelação. Meus braços estão estranhos, até ó. Ela começou a falar bizarro, meus né? braços estão Tão muito compridos. Comida é interessante, Mano, tá estranhíssimo. Não, é bizarro porque ela esse fica, troço. meu braço é comprido, meu braço é comprido. E aí, remete justamente ao queridíssimo Midnight, né? Tipo, em Midnight tem esse lance da repetição de palavras, o monstro inomeado lá que possui as pessoas e fica copiando, e é bizarro. Alguém falou Olha assim, lá, eu tava tava só igual o Fred, até elogiar é. a direção, que é o cara Não, do Ghost. mas a direção é muito boa. Assim, eu estava errado? Estava errado, era realmente uma coisa. Mas não importa, a direção Alguém tá muito falou, boa. achei que a Metacrise tinha voltado pra dona. Rapaz, isso poderia ser Teorias. mesmo. Poderia ser mesmo. Então, né? Alguém até perguntou, será que é o mesmo monstro de Midnight? Eu acho que não. É só, o episódio O é monstro de só Midnight um não sucessor tinha- espiritual de Midnight. Até porque, salvo se a minha memória me falha, o monstro de Midnight não tinha forma física. E esses são forma física, né? Pedro Fernandes tá falando que eu tinha sacado, porque na dublagem a dona tava falando mais arrastado. Ah, a Mas dublagem- ela tava falando ah, também no normal, né? na versão em inglês, né? Não. Eles também estavam falando estranho. Eles É, estavam eu não- falando eu não percebi, foi de uma nuance que eu não forma peguei. Eles estavam Maneiro. esquisitinhos. Mas enfim, e aí é isso. Aí nessa hora a gente descobre qual é a grande ameaça. Que são esses bichos bizarros, que não tem nem nome, que eles assumem a forma
das pessoas, dos seres que estão ali e que eles tentam mimetizar. E só qual é o lance? Como eles não são físicos até se tornarem físicos, eles não sabem como as coisas funcionam muito bem. Então, tipo, é o que o doutor fala, eles... Porque, né, aí, Dona Bizarra e Doutor Bizarro, tipo o Bizarro da DC mesmo, eles... Ah, meu Deus, eles são monstros! Aí eles se encontram, os de verdade se encontram, e os falsos ficam perseguindo eles. E aí, na hora que eles estão correndo, e essa cena é bizarra... Estão falando que no iPlayer o nome é Nothing, né? As não coisas. Esses seres... essas não coisas. É um bom nome, isso aí. Versão Abapuru! Não, e essa a versão Abapuru é assustadora, porque qual é o lance? Como o doutor fala, eles não têm noção de percepção física, nem de tamanho, nem de dimensão, nem de nada. E aí, quando eles começam, eles entram no carrinho ali de estoquista, né? E saem voados. E aí os bichos vão ficando gigantes. Eles não ficam só gigantes, eles vão ficando disformes. Então, tipo, o doutor tem um olho gigante, a dona fica com uma bocarra de demônio, tipo... É bizarro, é muito bizarro. Gigantescos. Abapuru total. Aí Tarsila do Amaral ganhou. Loucura, se estivesse vivo, ele estava ganhando crédito. É sobre isso. E aí tem uma hora, inclusive, Abapuru. Caraca, quem falou isso? Quem falou? Iago Kaique. Palmas, lá, porque falou Abapuru. É isso, pode pinar. Deixa eu pinar. Eu perdi o Abapuru. Não, tá aqui. Tá aqui. Deixa eu pinar o Abapuru. Pinou o comentário aqui na Twitch. 5 minutos pinado aí do Abapuru. Pronto. Comentário bom a gente valoriza. Sim. E aí, tipo, essa hora é realmente o Behind the Sofa. Essa hora rola... O Abapuru te quebrou? Amei. Essa hora dá medo, porque, tipo, é uma situação claustrofóbica pra caramba, porque eles estão num lugar que eles não conseguem fugir, e tem o diabo tá perseguindo eles, velho. Um bicho que não tem forma e fala grunhindo, e é assustador, velho. E aí é muito bom, porque também tem um outro detalhe, porque de tempos em tempos rola essa palavra aleatória que a gente nunca sabe o que é, e sempre que fala, os painéis mexem. E, cara, falam que é o doutor... Ah, tá, já viu. É Dr. Gear Third. Sim, parece que ele mordeu o dedão e encheu o braço. É isso, já vi. Sem spoilers de One Piece, eu ainda tô gente, na por favor, não falem. Qual saga eu tô? Você acabou de chegar em Dressrosa. Eu tô em Dressrosa, tá bom, gente? Sim. Então vamos lá. Muito bom, do Flamengo aí. Top tier, vilã. Mas sim. Sim, é muito criatura de Lovecraft, enfim, tem esses bichos bizarros. Além dos bichos bizarros que podem ser o seu melhor amigo, a nave muda de layout de horas em horas. Fica essa palavra bizarra e, cara, é muito bizarro. Assim, o tema todo, ele te oprime ali o tempo todo. Sim. Em especial porque, obviamente, como sempre em todo bom episódio do Doctor Who, a gente, né, o doutor, ele sai do carrinho, porque os bichos estão pegando, né, o carrinho e tal, e aí ele acha que ele tem um buraco em cima, em um dos, tipo um duto de ventilação. Aí ele fala, porra, vamos pro ventilação. Aí é só a gente escalar aqui. Na hora que eles estão escalando... na hora que eles estão escalando, fala a palavra e separa. Eu quero só fazer um parênteses que no podcast passado eu fiquei falando muito Niki, o Niki porque é muito minha marca, né? Eu adoro falar Niki que muito. Eles fizeram isso. E alguém no Twitter vai falar, tava com saudade da Thaís falando Niki. Se você tá aqui hoje, se manifeste. Fale Niki. Se você não tá, obrigada por lembrar, é realmente uma das minhas marcas. Se você tá ouvindo depois, né? Não é verdade? Se você está ouvindo depois aí no feed, manda outra mensagem pra Thaís falando Niki. É isso. Vou aproveitar isso pra lembrar, já que a gente já falou bastante, né? Esse podcast, ele foi gravado aí na Twitch, em twitch.tv/DoctorBrasil. Está sendo. Sim, pra você que tá no futuro. É ele! É o Leonardo, Niki, legal. Obrigada. Mas sim, esse podcast foi gravado aí. Está sendo. Pra gente tá sendo, pra quem tá ouvindo depois foi gravado. Em twitch.tv/DoctorBrasil. Se você quiser aí participar da gravação na próxima semana, é só assistir no sábado às 19h30. Só Isara me confundiu. Gostou tanto de Niki que botou no filho. Nicolas. Olha, por isso, né? Niki. Alguém falou aqui, ó, Ginger Doctor, são os dutos de ventilação de Star Trek. Sim. Daqui a pouco aparece o Brian lá. Porque duto de ventilação é uma coisa muito sci-fi, né, de nave. Mas enfim, na hora do duto é quando eles separam. E aí o problema liga de novo. Por quê? Não dá pra saber quem é o doutor e quem é a dona de verdade. E essa é a graça do episódio. A graça do episódio, porque aí eles começam a trocar informação. Então a gente teve até aquelas 5 palavras, né, que o Davis tinha dado, né? Ali a dona fala, na verdade eu nasci em Southampton. Mas você é de Chiswick. Mas na verdade eu nasci lá, porque minha mãe tava visitando não sei o que lá. Porque... Cara, e aí sabe o que acontece? Imagina que você conhece uma pessoa há muito tempo, tipo nós. Aí, tipo, eu sei um monte de história sua, você sabe um monte de história minha. Só que, tipo, não dá pra ter certeza. Tem coisa que a gente não sabe. Tem coisa que a gente não sabe. E aí, tipo, e pro doutor, será que ela tá falando a verdade? E pra dona também.
Será que o doutor tá falando a verdade? E Por exemplo, você pra lembra, ela é você até lembra onde eu pior. nasci? Em que bairro? Rio de Não, Janeiro. mas que bairro do Rio eu nasci? Curicica. Você lembra, é verdade. Mas Que bairro eu nasci? Você nasceu na Vila Mariana. Muito bem. É, eu sim, mas. Tá não, isso a gente sabe, beleza. Mas é. Ah, bom! Mas poderia não saber. O ponto é, sei lá, qual foi o nome do meu primeiro cachorro? Você não sabe. Ó, outra coisa que foi comentada, dava pra saber que era dona pelo tanto, o jeito, não são só as informações. Sim, mas então. O jeito que a pessoa fala. Só que isso dentro da parada, dentro da cena, agora é fácil da gente saber. Claro, mas na hora a que gente você já tá. sabe. Porque você tá na dúvida também. Porque qual é o lance? Você não sabe se é o doutor falso e a dona É muito verdadeira, legal. a doutora falsa com o doutor verdadeiro, você não sabe se são os dois verdadeiros e os dois falsos. É Quer dizer, os muito falsos legal. se identificariam, né? É. Mas enfim. E aí é muito interessante porque é do nada que eles estão isolados, né? E eles começam a desconfiar um do outro. Sim. O que é uma coisa muito crível nesse momento. Tipo, quando você tá em isolamento e você tá com uma ameaça, é normal você ficar desconfiando Sim, do outro, sim, né? claro. E aí ela fala, não, como é que é? Da onde eu nasci? Aí enfatiza que ela, não era de Southampton. Aí ele, não, mas sou eu mesmo, quer ver? Eu vou tirar a gravata e eu vou jogar aqui. Aí se tiver o outro da gravata, você vai saber que não sou eu, não sei o quê. Isso você pode até dizer que é uma referencinha ali ao episódio com a Marta, o primeiro de todos, né? Porque ele tira a gravata e mostra pra ela, fala não sei o quê. sim. Mas aí é muito bom na Essa hora. troca é maravilhosa. Gente, esse é o trunfo desse episódio. E enquanto a dona tá lá falando assim, da vida dela, né? E isso é muito legal porque no momento a gente tem o doutor verdadeiro num lugar e a dona verdadeira no outro. E a dona, ela tá falando sobre a banalidade da vida cotidiana. Isso é muito legal, porque isso é muito dona, né? É muito dona. A dona é uma pessoa, de uma forma boa, tá? Não entendo isso como negativo. Ela é uma pessoa muito comum. Ela é uma pessoa muito, entre 1 milhão de aspas, banal. Tipo, ela é feita das Ela coisas fala, normais da vida. Ela fala, eu não tenho nada de especial, porque eu... Isso faz ela ser especial, né? Ela é feita das coisas comuns do dia a dia, né? É Então isso, ela é por fala isso que da a gente ama vizinha, ela. ela fala da mãe que conta uma história maluca de onde ela nasceu, ela é cada um de nós, né? É isso. E o doutor, por outro lado, ele não tá falando sobre a pequenez da vida humana. Ele tá falando sobre as coisas bizarras e o fato dele ser um ser que é de Gallifrey, mas não é bem de Gallifrey, e como isso traumatiza ele. E aí é muito bom, porque ele tá ali com ela, com a dona falsa na sala, e aí ela fala, não sei o que, mas... fala sobre de onde é, né? Ela fala, você é de Gallifrey. Não, mas tudo bem, você saberia isso. Aí ela, mas você não é de verdade. Você E não aí- ela fala assim, mas você não é de Gallifrey. E aí ele fala, aí você E ela já fala levanta. assim, The Flux. Ela, a dona, a Catherine Tate fala assim, The Flux, eu... E o Lando Flux é muito importante, não só por ser uma E ele referência fica a bolado. Flux. Porque Ele fica bolado. um pouco antes na cena, quando eles estão naquela nave, na parte do comando, né? Tá tudo preto, hiper preto. E aí ela fala assim, eu não sei se foi antes ou depois, mas pouco importa. Tá tudo preto, e aí eles começam assim, ela, pô, mas não tem estrela? Que porra de lugar é esse? Aí ele fala, não, infelizmente, a gente chegou na beira Na beirinha do universo. universo. Aí ela, A luz não chega ela, lá. como assim? Aí ele fala, você não vai, tipo, vocês do século XXI, vocês não tem como entender isso. A cabeça de vocês não pensa nisso direito, e tudo bem, né? Não pensa mesmo. Ele fala, pra vocês o universo é infinito. E aí, quando vocês imaginam o universo infinito, é difícil de imaginar a beira do infinito, porque isso é infinito, mas tem um final, e a gente tá na frente desse final. Isso. E por isso é tudo preto, não tem estrela, porque a luz não chega aqui, tá vendo ali, ó? Se a gente for pra lá, pra chegar na Terra, a gente vai levar 100 trilhões de anos. Então o que acontece? Quando a gente volta ali pra cena que ele tá sendo falado sobre o fluxo, né? Nessa hora, endereçam muito bem esse lance do fluxo, porque o que aconteceu em Flux? Metade do universo foi pro saco. Isso. E desde que isso rolou, o Chibnall, que era o showrunner na época, não endereçou mais isso. A gente teve especiais depois que isso não foi falado. E isso incomoda muita gente. E aí eu vou falar, eu concordo que isso é um incômodo mesmo. Porque se você tem uma Tem coisa que sendo trabalhar, estipulada... tem porra, que fechar. Caraca, não tem metade do universo, tem que ter uma consequência. E aparentemente, nesses outros episódios, não teve. E aqui a gente viu que tem. E eu vou além. Talvez essa seja a beira do universo por conta de Flux. Teria mais universo pra lá, mais à esquerda de lá. Albuquerque, mas não tem porque uma boa parte do universo foi para o saco. Entendeu? E isso pesa no doutor, que ele fala, as coisas sumiram, as coisas morreram e a culpa é minha. Aí ela fala, não é sua, não tem como ser sua. E aí fica, nessa hora também bate a dúvida, que ele fala, pera, calma aí. Como é que você sabe do fluxo? Como é que você sabe de todo esse lance que eu descobri depois, se nessa época você não estava sem memória? Aí ela fala, porque a metacrise, quando você me ativou... Quando você me ativou umas horas atrás, eu lembrei tudo. E agora eu lembro tudo. E eu sei tudo que você viveu durante o nosso gap. E eu sei que te machuca. E ele fala, não, aí tem um momento que é muito emotivo deles dois.
E aí na hora que ela... Porra, Na verdade, isso me quebra. no momento que Flux é citado, o doutor na hora já Ele fica... murcho, E sabe o que é interessante? fica bolado, você percebe, inclusive, não sei se é nessa hora que ela pergunta, mas você tá bem? Acho que é no final, né? Você tá bem? Vai, tipo, claramente é uma coisa que incomoda ele demais, foi uma coisa que realmente machucou, o pessoal tá falando aqui nos comentários, é algo que ele tem que levar pra terapia. Porque realmente foi uma coisa muito grandiosa. Será que né? tem um galifreano renegado, assim, tipo ele que chama The Psychiatrist? De repente. The Therapist. The Therapist. Como é que é? Sessão de terapia? Frasier! Frasier! É verdade, Frasier é Quem isso, é fã cara. de Frasier? Olha lá. A gente não viu Frasier essa semana, velho. Tem que ver. É verdade, tem que ver o Frasier novo. Então, assim, é sobre isso. Flux incomoda muito o doutor. Então, olha que interessante. Ele, nessa hora aí, isso me quebra, porque é mal, é uma cena mal. O Davis, quando escreveu isso, ele foi ruim, porque ele faz o doutor se abrir total, tipo, pô, verdade, não sei o que, me abraça. Aí na hora, aí a dona vira um cocôzão no chão. Assim, que dó, não sabia, filha da puta, não sei o que, ela ele fica maligna. E você vê, e você vê na cara dele, isso é mérito total do termo de atuação dele, que ele fica arrasado. Tem um misto de raiva, porque ele foi enganado, com um lance meio tipo, cara, que dor, que eu fui enganado por a pessoa que tá usando a cara da minha melhor amiga. É tipo assim, cara... É isso. Porra. Ai, que dó. O doutor sofre demais, gente, coitado. Sim. E ele aguenta tudo sozinho, ele não fala Nessa hora foi sozinho mesmo. Né? Ele fica ali na dele, né, coitado. E no isso caso... Aí, com certeza, é uma coisa que eu acho que até que ele vai carregar por mais tempo. A gente vai ver isso no chute. Sim, sabe, sim. Assim, e sabe o que eu acho interessante? Vai ter consequência. O que eu acho interessante dessas duas cenas? Porque assim, o doutor, em toda a sua magnitude de mente e o cérebro, o senhor do tempo, não sei o quê, ele é enganado pela não pessoa da dona. A dona, com toda a pequenez e normalidade humana dela, desmascara o Tenant. Desmascara o 14 falso. Porque na hora, ela tá falando assim, ela consegue matar e ela fala, tá bom, cadê sua gravata? Aí eu tirei. Ela, cadê ela no chão? Aí quando ele olha, aí ele, entendi. Quando a gente tira as coisas do corpo, elas permanecem onde elas estavam. E aí ela matou. Então ela, na simplicidade dela, mata a charada. E ele, na mentalidade genial dele, não mata. E isso é disso que a dona é feita. Tipo, o comum é bom. E isso salvou ela ali. E aí, nessa hora é foda também, porque ele se contorce todo. E aí rola uma coisa... Tava falando muito de Lovecraft e tal. E essa hora é muito Eldritch mesmo. E também lembra um pouquinho Exorcista, óbvio, né? Porque ele começa a dar tipo um caranguejo. Só que o que é mais legal nessa hora é que a escolha de direção também fez com que ele andasse com menos frames, assim. Tipo, ele anda todo... É bem coisa de terror mesmo. Super essa coisa... terror. É muito maneiro essa cena. Terror, terrível, horroroso. Sim. Bom, tem aquela cena do Sal. Já chegou na cena do Sal? Não, acho que é depois, né? Porque são duas partes. Tem uma hora que eles se separam. Essa é a parte que eles se separam. Eles ficam separados juntos. Aí tem uma hora que os pesadelos... Dr. Pazuzu. É isso aí, Fábio. Os falsos, não pessoas do doutor e da dona, estão de um lado e a dona do outro do outro. E ele fala, não... Vou fazer uma linha de sal aqui. O Rumpel aqui não entendeu o lance do sal. Sal é um instrumento usado para afastar energias negativas. Por isso que as pessoas jogam sal pra trás do ombro. Isso aí é negócio que quando você derrama sal, você joga pra trás. Faz parte do lore do mundo. É uma superstição. Esse nome do sal do ombro, na verdade, assim, é uma superstição, porque se você derrama sal, você tem azar. E aí você tem que jogar pra trás pra poder recuperar o azar. Olha lá, Supernatural, quem viu sabe. Mas é isso. Só pra fechar, isso é um detalhe legal, porque... Eles falavam que quando você derramava sal era azar, que tinha que jogar o sal pro trás do ombro pra recuperar, pegar a sorte de volta. Mas por que isso era falado, veja você? Sal antigamente era grana, né? O salário é por causa de sal. Então, se você tava desperdiçando sal, você tava perdendo dinheiro, né? Era o que usava pra trocar. Então, você limpava a sua sorte, enfim. O que o Alves tá falando aqui, por que ele tava carregando um saleiro nos bolsos? Por que não? Mas foi um questionamento, não, tá? Na hora... Aí, nessa hora, eu acertei e você errou. Porque a Thaís falou, não, porque, de novo, como eles estão em par, a gente ainda não sabe qual é o certo e qual é o errado. Não. E a Thaís fala, não, tá vendo? Esse do sal é o falso. Eu falei, por que ela? Por que não retirou esse sal? Aí eu falei, bolso lá por dentro. Pronto, essa é a resposta. Me deixou desconfiado, eu sou desconfiado. Mas tudo nesse episódio é pra ser desconfiado, pô. Isso que é legal, é guerra civil. Olha lá, ele carrega... Guerra civil não, é invasão secreta. Inclusive falaram aqui de invasão secreta, que isso é uma invasão secreta bem feito, ó. Não, o quadrinho de invasão secreta é maneiro. Vou deixar isso aqui, ele carrega o saleiro, no mesmo bolso carrega a peruca de juiz. É isso. Se bem que nessa ele tava sem
Ele tava com Ele tava sem o sobretudo? casaco. Não, mas tudo bem, tanto faz. Mas dá na mesma. Os bolsos do coletinho são maiores por dentro também. Bolsinha da Hermione. Isso aí, tanto faz. O ponto é, ele faz ali a linha de sal, ele fala, passa aí, porque isso aqui é uma proteção e não sei o quê. Entra aí. E aí a dona outra, falsa começa a contar. Tem aquela parte que eles estão com os dentes esquisitos. Eles ficam com os dentes de monstro e tal. Inclusive, quem tá lá no Instagram, eu até coloquei, a BBC lançou um videozinho de bastidores com os atores com os dentinhos. Então tá lá no nosso Instagram, pode assistir lá. E aí ele faz, né? Ele faz ali a linha e aí, eventualmente, os falsos, eles descobrem que aquilo é um blefe, né? É só uma superstição. Isso. E aí, novamente, você tem cena de perseguição deles. Claro. E isso é muito legal, porque mais pra frente do episódio a gente vai ver que ele fala, eu invoquei uma superstição no fim do universo. No fim do universo, onde a linha da realidade, o tecido da realidade é maleável. Então eu não sei o que eu posso despertado com isso. Porque, pensa assim, eles foram derrotados, eles morreram. Será que foi só porque ela cruzou a linha de sal? Talvez se ela não tivesse cruzado a linha de sal, eles não teriam morrido. É isso. Mas eu acho que é só superstição mesmo. Acho que... É? Is it? Eu acho. Você não sabe. Que eu sou muito... Tira a linha de sal aí. Cadê? Eu sou muito não supersticiosa. Vai nessa. Tá bom. Eu não tiraria, não. Mas enfim. Enfim. Eles resolvem, então, esse lance, né? Acaba que... Depois dessa cena do sal... Eu nunca lembro as coisas sempre na ordem. Eu também não lembro da ordem. Tem o lance da capitã. Então, é isso. Eles vão fugindo ali, eles vão parar novamente na sala ali de comando, uma sala que tem, e eles que separam tem uns de painéis. novo. É uma sala que parece uma sala que tem... Eu não sei qual é o nome disso certo, mas é uma sala do janelão. Tem um janelão que tá todo tampado por conta das coisas ali as telas, né, de proteção. Calma, vou chegar lá, eu vi o comentário, chegar lá. Pina Calma aí, tá Quero bom. Esse comentário. Tá aí descobrir esse negócio de pinar comentário, agora ela quer pinar todo comentário, mas tá bom. Pina esse, já Twitch. pinei, mulher, tá aqui, ó. Viu o raio beta. Isso, viu o Beto, melhor Thor, inclusive. Mas enfim, eles chegam nessa parte do janelão e aí as janelas estão com para-brisa. Obrigado, alguém falou Dan falou para-brisa da nave. É isso. Estão com os para-brisas baixados e o doutor consegue abrir. Na hora que ele abre, a gente vê um corpo boiando do lado de fora, o que é bizarro. E esse corpo é de uma pessoa com as roupas da capitã sem o capacete. E o rosto desse ser é um rosto meio equino, né? Um rosto de cavalo. Por isso, inclusive, que nosso amigo aí falou sobre o Bill Raio Beta, que é esse Thor lá da Marvel. Thor de cavalo. Que tem cara de... ele não é bem um cavalo, mas assim, a raça dele tem cara tipo de cavalo. Isso. Mas enfim, e aí eu achei muito legal porque esse ser, vejam vocês, assim como as não pessoas, tudo bem, não pessoa, não coisa, enfim, é um nome. Mas esse ser não tem nome, essa raça não tem nome, ela foi criada pra esse episódio. Não. E aí o Davis... Nem a raça da capitã, nem a raça que tá invadindo. Não, mas a raça invadindo, beleza, já estão chamando de não things, as não coisas, não pessoas, é verdade, tudo bem. não things. Esse não tem mesmo. E aí é bacana, porque tem aquele, né, agora o Dr. Who tem esse podcast oficial, né, não vou, né, o oficial. de novo, né, Gringos They got nothing on us, copiam. mas enfim. Não, tô brincando. Eles têm uma vantagem estratégica aí com a gente, que eles conseguem entrevistar o Russell. Infelizmente ele não atendeu o telefone, tá tarde no Reino Eu quero também TBC. São muito mais vocês, é isso aí. Alguém falou no chat, não fui eu, alguém falou no chat aí. Mas o ponto é, ele fala que esse bicho não tem nome e que é pro público decidir, tipo, mandem nomes que vocês gostarem, se degladiem, e o nome que ganhar eu vou transformar em canônico. Só que o pessoal, acho que do próprio podcast, né? Os três eles deram um nome, como é que... Chevalon. Chevalon. E Chevalon porque cheval é cavalo cheval em francês, isso. né? Eles falam isso, Eu vou te falar, eu achei muito legal. Soa muito Alien, né? Chevalon. Chevalon. Pra mim já é um E Chevalon. dado o momento, eles pensaram em Cheva. Cheva. Só que aí alguém falou, Mr. Larry, Cheva. Cheva. Ah, não. Chevalon. Que é muito antigo. A galera Isso aí... é coisa de gente sub muito 30 velha. não vai saber, não. Chevalon Glitz. Chevalon, não, é Savalon, quase. Mas Chevalon. é isso. Estão falando que parece o BoJack BoJack, Horseman. maravilhoso. Mas é isso, Ó, tô falando que... WBRcast é o podcast oficial de Dr. Who. The Good Alexander comentou aqui na do Twitch. Brasil, sobre pelo isso. menos, né? Olha, mas... oficial do Dr. Who Brasil. não, o pessoal sim. da Galícia... Galícia? Galícia. Eles escutam a gente Aliás, também. não sei se estão nos ouvindo, mas Cara, um beijo pro Gallifrey Save. Gallifrey Save aí são as nossas contrapartes ali da Galícia. Galícia. Na minha cabeça buga. Galícia. Galícia, né? Eles são muito legais, eles fazem vídeos de review também. São um casal também. Em galego. E é muito maravilhoso. legal porque galego e português são línguas meio gêmeas. E aí,
parece um português sendo falado por uma pessoa com um jeito espanhol de falar. É incrível, porque a Galícia é meio... Ela era o meio entre Portugal e Espanha, enfim. Era território português, depois foi pra Espanha e agora é autônomo. Inclusive, eu quero muito, se vocês estão ouvindo, fica aqui, porque a gente já falou isso no Twitter, quero gravar um podcast com eles. Com só certeza. Pra bugar a cabeça de vocês aí. Vamos ver o que vai sair disso, Pois mas tá bom, né? Pois é, e aí tem lá o bicho boiando e tudo mais, e é nessa hora que começa a ser resolvido, que o né? doutor mata a questão. Que tem o plim na cabeça dele, e aí, qual é o lance? Ele mata que essas palavras aleatórias que estão sendo faladas, na verdade, são números. The final Porque, qual é o lance? Essa raça, porque como ele mata tudo isso? Por que tem esse corpo boiando lá fora? E por que ele tá sem capacete? Aí vai concatenando as coisas. Essa capitã, porque ele olha e fala, não, é uma mulher, claramente é uma mulher. Essa capitã, ela se matou, ela trigger warning aí, né? Ela se suicidou, mas não foi à toa. Pelo amor de Deus. Foi pro bem comum, não dela, da tripulação dela, porque esses já tinham rodado, aparentemente, mas do universo, porque esses bichos, qual era o lance? Eles invadiram a nave, e eles estavam copiando ela, porque eles copiam, quanto mais, eles são seres que dependem da sua agilidade pra te copiar, né? Então, se a sua corrente de pensamento tá muito rápido, eles te copiam muito rápido. Isso. Ela se ligou disso, e antes que eles tivessem copiado ela em sua plenitude, essa completude, pra aprender a pilotar a nave e sair pelo universo devorando tudo, copiando tudo e tudo mais, ela, pra evitar que eles fizessem isso, ela se matou. Pra eles não terem informação. Pra eles não terem como. E aí a nave ficou abandonada esse tempo todo, e eles só... anos. E eles só voltaram a copiar alguns seres vivos quando o doutor e a dona bateram lá. Porque eles chegaram lá e eles foram copiar quem chegou lá. E aí, nessa hora que... Não era pessoal. O doutor Foi começa só a falar... as pessoas que chegaram lá. Ele começa a falar devagar e não sei o quê. E aí o bicho, o Tenant, não o Tenant, o 14 não 14... O não 14, ele começa a... Ele mata que o doutor matou já. Ele fala, você já sacou. Aí ele fala, na verdade, as palavras aleatórias, que eles também não sabem, porque eles não têm o conhecimento do idioma, são números. Número de quê? De uma contagem regressiva. Essa nave tá setada pra autodestruir. Por que é tão lento? Porque a capitã colocou tudo de um jeito muito atrasado, muito lento, muito devagarzão. Tipo, absurdamente devagar, porque tá demorando anos pra contar de 10 a 0. Pra poder explodir tudo e matar esses bichos. Exatamente. E aí, nessa hora, o que era lento começa a acelerar, porque o episódio tá acabando, e porque fica tenso, porque eles descobrem aí, começa a perseguição. Você anotou os números? Eu anotei, vamos lá. Começa com Fenslaw. Fenslaw é o 10. Inclusive, essas palavras o Davis jogou como dica e não era dica de porra nenhuma, né? Collis, Brait, Gilvain, Stoned, Ratical, Vandin, Blins, Sensio e Taxlaria. E aí... Tipo... O quê? Ele inventou essas palavras, né? Mas todas são muito legais. Ele jogou no Google e, sei lá. Teve Gilvain também. Gilvain? Não sei. Cadê? Gilvain. Gilvain, Gilvain. Enfim, tem todos esses números. Eu achei muito legal, porque a gente pode anotar e usar eles como números, se a gente quiser agora, né? E aí, qual o lance, né? Eles estão ali nessa... É literalmente uma corrida contra o tempo, né? Porque quando bater zero, é o que o doutor de verdade fala pra dona. Ela fala, e aí, o que vai acontecer? Ele falou, não, o que vai acontecer é que tem que destruir. Aí ela, mas a gente tá aqui dentro, a gente tá sem a tarde. Aí ele, o que ele manda é só, confia. Dá um jeito, a gente vai dar um jeito. Mas, independente, essa nave tem que ser destruída, porque esses bichos iam morrer. Porque se eles soltarem, já era. Morreu. Entendeu? Estão falando aqui nos comentários. Se ele inventou o Raxacolicophalopatorus... Falei certo? Falou. Então, quer dizer, isso aí não foi nada, foi fichinha, não é verdade? Mas eu achei genial essa ideia do nosso número e tal. Muito e aí, basicamente, a gente tem que torcer pra tudo dar errado, né? Um comentário aqui da Twitch que eu tenho que falar. A mavidade da situação. A mavidade. Isso, inclusive, é falado várias vezes, né? Toda hora fala mavidade, o doutor, mavidade e tal. Aí tem uma hora que ele fala, ele fala gravidade e a dona, grave o quê? Aí ele, não, mavidade, esquece. Falei errado. De duas uma, eu tenho dois cenários. Ou, pra sempre no universo do Doctor Who, gravidade chama mavidade. Ou, eventualmente, ele vai lembrar e falar, putz, se eu voltar lá pra ver o Isaac Newton, nem é porque eu quero dar uns beijos nele, mas deixa eu voltar lá, só pra avisar pra ele que não é mavidade, é gravidade. Ele pode, depois ele vai lá, relaxa, tem tempo. Mas o ponto é, eles estão nessa corrida contra o tempo, mas a gente tem que torcer pra todo mundo morrer, é isso. Né?
ele chega pra Dona e fala assim, não, vai ter que explodir. E aí, nessa hora, os não Dona e 14, eles querem impedir que exploda. Por quê? Agora eles já sabem o rolê todo, eles vão esperar a TARDIS aparecer de novo pra sair aí matando todo mundo, comendo todo mundo e tudo mais. Porque agora, além deles terem os conhecimentos da nave, não todos, porque a capitã não deixou eles pegarem tudo, também tem os conhecimentos do doutor e da Dona, e tem a TARDIS, eles podem roubar a TARDIS e sair fazendo merda por aí. Deixa eu ver aqui, o Alehu comentou assim: engraçado como esse episódio lembra muito Midnight e ao mesmo tempo é o inverso. Midnight é protagonizado por um grupo de pessoas que não se conhecem e como elas reagem frente ao desconhecido e como eles se ajudam, como a confiança ou a desconfiança altera as decisões. Já esse episódio é protagonizado por apenas 2 pessoas que se conhecem muito profundamente e como elas enxergam um ao outro e como elas enxergam a si mesmas. É o anti-Midnight. É o anti-Midnight. Ao mesmo tempo é Midnight e não é o Midnight Reverso. Caraca, Ale, muito bom, inclusive. Legal, pena! Isso eu vou... Não, pena ficar muito grande, mas eu vou... Isso vai entrar no podcast, muito bom, legal. Gostei mesmo. Gostei muito. Isso aí. Estão falando que esse episódio é o Midday, Noon, né? Não. Tá, mas enfim. Vamos voltar. E aí tá essa perseguição final, né? Todo esse lance de... Eles têm que deixar a nave explodir, então eles não podem deixar o bicho lá impedir, né? O robozinho, porque é o robozinho que vai fazer isso, né? O robozinho vai lá e ele tá indo muito lentamente, né? Apertar. Por isso que ele é tão lento, né? Ele tá lentado também. Por isso que ele deu um passinho lá atrás. Exato, exatamente. E aí que ele, né? Nos segundos finais ali, antes de bater o 0 da contagem, a TARDIS aparece. Como o doutor fala, ele fala, não, ela vai aparecer. E ela aparece tal qual um anjo de luz, né? Um negócio messiânico pesado, a TARDIS aparece. E aí o doutor, que é o doutor de verdade, entra, só que tem 2 donas. E aí ele, qual é a dona? Aí ele, rápido, me lembra aí, qual era a regente do coral, sei lá, do colegial? Aí ela fala, Mrs. Bean. Aí, por que isso é engraçado? Aí a outra, porque um humano com nome de vegetal e o que tá acontecendo? Aí e a outra, porque só é engraçado. E de novo nessa hora, me enganou. E te enganou, não? Me enganou. Nessa hora é pra enganar. Porque... Engano. Fica a crítica, o doutor errou a dona. O doutor errou a dona, sim. Errou mesmo. Mas eu vou te falar, é um erro honesto ali, porque... É honesto. Sabe qual é o lance? A não dona já copiou a dona bem o suficiente pra conseguir enganar todo mundo. Porque essa resposta do... Maluco, dane-se, é engraçado porque é engraçado. Essa resposta é uma resposta muito dona também. Sim. É uma resposta muito comum, né? E aí ele pega... E é algo que a dona faria. Então ele pega essa caía, dona... assim, sim, mas eu acho que assim, no momento que a porta fecha, ele já começa a maldar. Porque não sei se você reparou, ele já tá no painel e ela tá entrando, né? Na tarde. E aí já maligna. Já a não dona. E aí é maligno. Alguém falou assim, não defende o doutor, não. Tudo bem, calma, vocês vão entender. A dona que ficou, ela tá, não, doutor, eu sou de verdade, você pegou o falso, não. E ela tá desesperada. Ali você vê no olhinho dela do tipo, acabou. Eu vou morrer. Essa dona falsa, se chegar na Terra com ele e não matar ele antes, ela vai cair na Terra. Talvez ela mate minha família. Eu nunca mais vou ver a família. Porque a gente tem que lembrar que sobre esse lance de, vai voltar, não vai voltar. Teve um diálogo já no episódio que eles estão falando sobre as reações. Ela fala, já imaginou se a gente não volta? Porque, sabe o que ia acontecer? A Rose, ela eventualmente ela ia entrar, ela ia entender. Ela ia se virar, ela ia move on. Ela ia ficar indo lá pra ver se a gente voltava por um tempo e depois ela ia deixar, ia seguir com a vida dela e ia ser feliz. A vida dela. O Sean, que é o Sean Temple, né, o esposo dela, não, ele ia ficar indo lá todo dia, porque ele é esse tipo de cara. Ele é esse cara bom. Eu queria muito que você conhecesse ele. Aí o doutor fala, que na verdade nem é o doutor falso, né? Ele fala, eu também queria conhecer ele. Queria conhecer mais dele, né? Mas enfim, e aí entra a dona falsa, e nessa hora ele já tá no painel. Você reparou que na telinha do painel tá tipo um raio-x de um braço? Não. Tem um esqueletinho de um braço. Que é justamente o lance do braço comprido dela. Bom. E aí na hora que a dona tá desesperada, os olhinhos chorando, meu Deus, eu vou morrer, e a dona falsa tá lá, já tá diabo, já tá monstruoso, com um dente bizarro, e aí ele vira e fala bem no estilo Time Lord Victorious, assim, né? Seu braço é comprido demais. E aí ele aperta, puxa o negócio, ela aperta. E aí a rampa modular da Tati, levanta. Não esqueçam a rampa. Ela sai escorregando. Não, mas meu plano perfeito. Ela sai escorregando. Não. E aí é muito bom, porque a dona, ela entra, já né? chorando a dona verdadeira, tadinha, já pensando em tudo. Teve um negócio que eu deixei passar, que eu não quero deixar passar, que quando o doutor tá na TARDIS e ele tá pra pegar as donas, ele vai com um pé na TARDIS e o outro fora, e ele vai meio que nem com patinete, assim, tipo... TARDIS patinete. A TARDIS... E eu vou te falar, eu acho que isso foi efeito prático.
Tem muito cara de Será? efeito prático. A tarde devia estar... Eu não sei, tá? Eu tô super achando aqui. Num A tarde cabo. devia estar içada, Pode porque ser. geralmente é assim quando ela tá boiando, Sim, né? sim, sim. E aí o Tenant ficou com um pé no próprio da Tardes e o outro embaixo. Será? E ficou remandinho com o pé Não sei e aí se o tem lá negócio no- foi. Não sei. no Confidential, que não é mais se foi Confidential. efeito prático, não me impressiona. Porque, cara, foi muito... esse uso das dimensões da Tardes que eu acho legal, sabe? Eu acho muito maneiro. Muito legal. Mas enfim, e aí também acho que Alguém- foi prático, ó. Estão Olha falando lá. aqui, ó. E todo mundo tá falando aqui que dor que deu a dona ali, Deu. verdadeira. Porque assim, né, gente? E aquilo que eu falei lá no começo, né? E juntando com o que você acabou de falar. A dona, antes, com o 10º, mano, ela não tinha muita coisa pra perder ali, não. Tipo, ela tinha o vô e a mãe, e é isso. Agora ela tem o marido, ela tem a filha, né? Filho pega, mano. Então, assim, ela já tá num nível, assim, que, tipo, ela tem muito mais a perder, né? The stakes are higher. Pra Aham. ela, tipo, ela vai perder muito mais do que ela perderia antes, entendeu? Aham. Então, ela tá muito mais sensível, Sim. entendeu? Sim. Tá mais então, velha. nesse momento, a gente fica muito, meu Deus, tadinha, Ela já tem chorando. algo mais importante Judiaira. pra perder, né? É Ainda mais isso, importante. É isso, ó, o Arthur falou, me senti abandonado no lugar. A gente fica mesmo. A né? gente fica. Mas dá tudo certo. Ó, tava no ponto de chorar aqui, ó. É Ó. que é rápido, né? Ainda bem que é rápido, que a gente Ainda não bem sofre que é tanto. rápido, mas eu fiquei boa. Mas dá tudo certo, porque eles conseguem fazer tarde, conseguem voltar. Graça. Tipo, os monstros são explodidos, porque a nave toda é explodida, assim como a capitã queria. Então, o sacrifício dela não foi em vão. Os monstros realmente morreram ali na beira do universo. Foi todo mundo pro espaço. Pelo trocadilho aí, mas é verdade. E aí a Tati sai rodopiando pelo universo e ele tá ali já setando as coordenadas pra levar a dona de volta, que ela pediu, né? Sim. E aí ele fala assim, não, ó, relaxa, a gente voltou exatamente pra quando a gente saiu. Quer dizer, na verdade não. Talvez uns diazinhos Tem uns dias de diferença, de mas diferença. dane-se. A gente sabe que o doutor, ele pilota com a bunda, né? Ele nunca consegue acertar Não, certinho é complicado. o dia ou a hora. E aí, novamente, ele faz isso, mas aí é muito legal, porque chega na coisa que realmente não é a dona desamparada lá achando que quer morrer que quebra a gente no episódio. Quebra a gente no episódio é isso agora. Tanto dentro da lógica do episódio, né, do canon de Doctor Who, quanto da produção, né, por fora. E aí, quando a gente sai ali, eles saem exatamente aonde eles saíram, mas não quando eles saíram, né? Antes deles saírem da tarde, o pessoal tá chamando a atenção. Ela tem um outro diálogo com ele. Porque a gente teve o primeiro diálogo ali em Star Beast, né? Que ela fala, né? Ah, vamos comigo. A gente não precisa ficar longe, né? E aí, nesse segundo diálogo, é ela preocupada com o lance lá de Gallifrey, porque ele fala assim... Ela fala assim pra ele, você tá bem? Mas tipo, você tá bem mesmo? Que ele Fala pergunta. comigo. Ele comenta, ele fala, quando a não dona tava comigo, ela mencionou umas paradas que eu não tinha contado. Você sabe mesmo? Ela fala, não, é muita coisa pra eu lembrar, né? E aí Realmente, é rola verdade, esse esqueci disso. diálogo e ela pergunta, você tá bem? Sim. Ela, Tá mesmo? fala a verdade. Tá Quando você vai ficar bem? Ele, não sei. Não sei, em 1 milhão de anos. Em 1 milhão de anos. Porque é isso, né? Ó, É o trauma, Alguém né? comentou aqui, amiga, pra isso. É isso. É pra ser o Ela ombro tá mesmo, real né? preocupada com ele, ela realmente se preocupa com o bem-estar dele. Ela sabe que ele não é uma pessoa normal, que ele é um senhor do tempo, que ele tem uma existência completamente maluca. Mas ela tá preocupada. Tipo, Sim. não é porque ele é um senhor do tempo que ele aguenta qualquer tranco, ela- Ele tem sentimento, Eu vou te falar, entendeu? diferente de alguns companions, ela sabe como é. Ela já teve isso dentro dela, né? Então, e eu acho que mesmo se não tivesse, tem isso é, de novo, isso é parte da normalidade, né? Entre aspas, pequenez humana, né? A preocupação pelo amigo, enfim, pelo que ele tá sentindo, é uma coisa muito humana, né? Provavelmente tem raças de ET que não tem isso, não tem essa empatia. O que o humano tem, né? É isso mesmo. Empatia é foda, ele comentou exatamente. Muito. Mas enfim, e aí eles saem ali. Irmãos. Por que eu tô batendo tanto na tecla de ser importante eles saírem, eles pousarem à tarde no mesmo lugar onde eles saíram, apesar de ser dias depois? Porque o Wilfred tá ali. Isso, cara, isso pega de surpresa, porque ninguém... Eu não tava imaginando que ele ia aparecer nesse episódio, Quebrou. eu achei que ele ia aparecer só no próximo. Eu também. A gente tava esperando ele aparecer no último, ele não apareceu. E isso é muito legal, porque mostra o quê? A gente não sabe exatamente, ou ele falou, eu não lembro, mas pouco importa, quanto tempo de diferença tem com o momento que eles saíram. Ou seja, a Sylvia, Passou a um Rose e o tempo. Sean comentaram com o Wilfred que naquele local eles tinham um saído. tempo. Então o Wilfred, ele não caiu, ele não foi lá só esse dia e por sorte achou Não. eles. Não. Ele tava indo lá todos os dias ver se esses caras estavam lá. É isso. Todo dia na esperança de ver o doutor e a dona. Isso. Como ele tinha quando olhava pro céu e viu o doutor.
E é muito bom porque o Bernard Cribbins, né, que é o ator, ele tá bem velhinho já, e ele tava já falando enrolado, já pela idade e tudo mais, na cadeira de roda. Aí você vê que aí eu vou falar dos atores, que é os atores ali, né? A Catherine Tate vai, abraça, aí o Tennant olha e fala, como é bom te ver, e vai também. E tipo, isso é os atores falando, porque o Bernard Cribbins, ele já tava doente, ele já tava bem debilitado. Bem. E mesmo assim ele voltou. E o Bernard Cribbins, ele não é só um ator que os caras amam, porque assim, ele é um baita ator e ele tá dentro da história do Doctor Who há muito tempo. Esse cara, ele fez o companion do Peter Cushing lá nos filmes dos anos 60, do Doutor Who, né, não do Doutor, lá atrás, e voltou fazendo o Wilfred. Então ele é consagrado dentro do Doctor Who, ele é bem quisto pelos atores, e o personagem é muito amado também, né? Você vê que a dona vai ali no avô, e o doutor, ele tá genuinamente feliz de ver esse amigo dele de novo. Aí tem que lembrar que o Wilfred... E o Wilfred muito feliz de ver o doutor também. Ele fala, eu sabia, eu tinha esperança de ver esse rosto de novo, tão lindo, não sei o que, tipo... E o Wilfred é legal, porque ele é um velhinho, mas ele não tem muito esse dedo de não falar que o cara é bonito, que ele ama... Ele é muito carinhoso com o doutor, né? Ele afaga. Tem uma cena... Né? Tem uma cena do... Quando ainda era o 10º ainda, que tava só os dois. Que ele fala assim, eu teria muito orgulho de ter você como meu filho. É isso, né? É isso mesmo. Cara, Figura voterna. É linda, é linda. Quebrou a gente total. Estão perguntando aqui, e eu já vou trazer a informação. O Davis postou um pouquinho depois do final do episódio que... o Bernard Cribbins, ele participou da leitura de roteiro, a gente até mostrou isso na semana passada. Ele gravou esta cena. Ele será citado no próximo especial, mas não vai aparecer. Tava programado para ele gravar outras cenas e infelizmente não foi. Não deu certo. Então, essa foi, de fato, a última cena do Wilf em Doctor Who. Ele não gravou mais nada. É isso, acabou. A gente não vai mais ver ele. Alguém me corrigiu aqui, Angel, corrigiu que, na verdade, é o doutor falando que teria orgulho de ter o Wilfred como pai. Mas é exatamente isso. É um diálogo. Um teria orgulho de ter o outro como. Muito familiar. Sim, obrigado pela correção. Eu sabia que era alguma coisa assim. Isso. Alguém destacou. Olha, lembraram, que maneiro, olha só. Você que tá ouvindo esse podcast na live, não depois. Na Twitch tem um negócio legal que você tem um pontinho que se acumula conforme você vai participando da Twitch. Aqui, nas nossas lives, é a energia Artron, né? Quem fica muito tempo na Tardes vai acumulando energia Artron e você pode resgatar coisas com a energia Artron. Eu não tinha configurado tudo ainda, mas, olha só, o... Larry Haven usou 100 pontos de energia Artron pra destacar a mensagem dela, que ela fala assim, ou ele, desculpa ser ele, mas enfim. Você é ele ou ela, ou elo. Se você reparar, tem muito do Wilfred no 14. Sim, talvez, olha só, que eu não tinha me tocado disso. Talvez ela. Talvez essa doçura do 14 venha um pouco do que ele aprendeu com o Wilfred. E eu vou te falar, caraca, Lari, você me despertou um pensamento que, se for isso, vai ser muito bom. Talvez essa cena, se bem que já teve, né, mas esse lance de abdicar da própria existência, tipo, eu já sou velho, que o Wilfred teve com ele lá atrás, quando ele regenerou, porque o Wilfred ia se sacrificar. Sim, ele falou, pode ir, eu fico. Diretamente conectado com a regeneração. E o 10º falou, não, aí trocou, reclamou, não sei o que, mas salvou o Wilfred. Talvez, ou seja, ele já tinha aprendido com o Wilfred ali a se sacrificar, né? Esse sacrifício de eu fico no seu lugar, né? Talvez aqui a gente vai ver ele de novo fazendo isso. Ele se sacrificando de novo enquanto 14 dessa vez, mas diferente daquela vez que ele foi reclamando, chorando, I don't wanna go e tudo mais, ele vai já aceitando. Porque é assim que o Wilfred ensinou pra ele que, tipo, tudo bem, eu aceito que eu tô indo embora pra um bem maior, sabe? Cara, Lari, palmas. Tomara que seja isso agora. É sobre isso. Eu acho que trazer o Tennant e a Tate é bem pra fechar também esse lance do gosto amargo que ficou. Tanto da despedida da Tate, que ela teve que esquecer tudo, que isso já foi consertado, e tanto da despedida do Tennant, que foi o I Don't Wanna Go, né? Foi pesado, e agora a gente quer que seja mais leve. Eu espero realmente que a despedida do 14 seja mais leve que a do 10. Exatamente. Né? Mas igualmente emocionante, né? Igualmente emocionante, porque, claro, né? Toda despedida de doutor é emocionante. Pois é, agora estão resgatando coisa direta. Vou ler mais um só. Tem uma ferramenta do Google Chrome que deixa você setar pronomes no chat da Twitch. Se chama Twitch Chat Pronouns. Legal. Quem quiser usar, muito legal. Muito legal mesmo. E aí a gente já tem, logo depois desse momento muito singelo,
A ameaça do próximo episódio já começa e é muito bom já tá rolando. Porque quem conta da ameaça, não com muitos detalhes, mas é o Wilfred, É né? ele. Que ele fala assim, ainda bem que vocês chegaram, meus salvadores. O mundo tá acabando! O mundo tá louco! Aí você vê que tem avião caindo baixinho, coisa pegando fogo, as pessoas se jogando. Ele fala, depois que aquilo aconteceu, todo mundo está louco e não sei o quê. Mas o que aconteceu? Não sabemos, né? Pois é. Se vimos o Next Time, vimos o Next Time. Sim, vimos o Next Time. Vamos falar de Next Time? Vamos, acho que tudo bem. Acho que vale, falar. Podemos. Podemos. O Next Time não tava no episódio. Gente, o Next Time é muito rápido. Eles estão diminuindo o Next Time. Sim. Antigamente o Next Time vinha com 10 cenas, agora vem com 2. Sim. Lembrando que a gente não vai comentar, complicado. não vai comentar nesse podcast sobre a possível coisa que vai acontecer. Não. A gente vai fazer um podcast sobre isso, é que eu vi gente falando no chat aqui. Não vai Mas vamos rolar. comentar um pouquinho sobre o trailer do próximo episódio, até porque a gente sabe o que vem por aí, né? Já. O próximo episódio é o tal do episódio que tem Neil Patrick Harris entrando em Doctor Who como o artesão celestial, ou só o artesão. Ou só o Toymaker. O Celestial Toymaker é o arco, né? Ou artesão. Ou Toymaker, se você quiser falar em... Risadinha. Que é o risadinha, exatamente. E a gente sabe que tá tudo maluco, porque o artesão, ele mexe com a realidade, né? Ele tem as Celestial Playrooms, né? Salas de brinquedo, de brincadeira celestial. Onde ele consegue ele brinca. manipular as coisas. Então perguntando se o episódio vai ser musical. Eu não sei se vai ser... O quê? Nem tô sabendo disso. Não, tem o papo... Não, a gente não tá sabendo disso de ser esse episódio, né? Tem o papo de ter um episódio musical. Eu, particularmente, acho que vai ser no episódio que tiver a Jinx Monsoon. Porque a roupa dela tem coisa de piano. Ela é no... Ela já é com chute, né? Eu acho, isso é total achismo, eu acho que é com a Jinx Monsoon, mas talvez tenha, né? O Neil Patrick canta, In né? the Telescope, o podcast sobre o negócio, vai acontecer antes do próximo? Sim, vai ser essa semana. Sim, a gente vai fazer essa semana. Antes de sábado que vem, Isso, tá? exatamente. E aí, enfim, a gente avisa pra vocês quando vai ser, mas o ponto a gente sabe que é o artesão que tá fazendo isso, né? Ele que tá mexendo com a realidade e anarquizando com tudo, sabe? A gente sabe enfim, que voltará a Kate Stewart, ela não aparece nesse trailer, mas ela apareceu no Isso já estava confirmado antes. Mas tem uma coisa legal neste Next Time, que é o menino chute. Nas roupas do 14. Sim. E uma jukebox lá atrás na tarde. Isso também não dá pra ser considerado spoiler, porque a gente sabe, isso é sabido, que o 14º Doutor, ele vai aparecer, o 15º Doutor vai aparecer agora já no próximo episódio, porque é o episódio que sobra, né? A gente sabe que ele tava confirmado pra aparecer nos especiais, a gente não sabia quando, até porque a gente sabe que é nesses especiais que vai ter o que diabos está acontecendo? What the hell is going on here? Pois é. Eric Matt Gamer. O Neil canta muito bem, sim. Broadway, sim. Não, ele é um excelente. Ele é tudo. Inclusive, quem não conhece... Eu adoro o Neil, Quem não gente. conhece, caça no ele YouTube. É tudo, ele é ótimo. Quem não conhece, caça no YouTube Dr. Horrible, que é um musical que ele fez, é muito bom. Tem ele, Ele é bom, tem gente. aquele outro cara de Bom Firefly é pouco. também, que todo mundo adora. Como é que é o nome dele? Cara de Firefly que todo mundo Cara de adora. Firefly. E tem também a Felicia Day. É muito legal, é muito legal Achei isso. também muito legal. Tô falando que o artesão é o quê de Doctor Who? Sim. É o nosso quê? Tá aí, Sim, é um bom paralelo, é o quê? Isso Exato. mesmo. Tem gente falando que quer a volta da Osgood. Tem muita coisa que pode acontecer. Acho difícil. Não acho não, tem a Kate. Mas acho que aí... Não, eu tenho certeza. Vamos trazer de volta a Shirley, tá? Tudo bem. Do primeiro episódio. Você acha que a Osgood se aposentou, então? Não, ela Passou tá o por cargo? aí. Não, qual das duas? Sempre... Nathan Fillion, é verdade, falando aqui, obrigado. Nathan Fillion, sim, isso sim, mesmo. Ian Sintra, vocês não acharam um pouco triste que praticamente não teve nenhum espaço entre as aventuras dos episódios para criarem coisas do universo expandido? São the perks of being a short doctor, né? Tipo, eu acho que é chato porque uma aventura engata na outra, então você tem pouco espaço mesmo. Tem pouco espaço de manobra. Mas pensa assim, tipo... Sabe aquele lance que a gente tá falando o Tenant tá sendo usado como amortecedor e tudo mais? E é real, tá mesmo? A gente já tem tanta coisa de universo expandido com o 10º, precisa com 14? Acho que é mais ou menos isso. Se bem que aí eu entendo o seu questionamento. Eu já tô apegado ao 14. Não é o 10, a gente é o tem 14. uma história de universo expandido com ele, que é, né, o Liberation of the Daleks. Mas depois disso não vai ter, assim. Quer dizer, pode ter gaps dentro do próximo episódio. Pode ser que... Sei lá. Isso, tá aí. Às vezes pode no ser. de hoje realmente não tem De hoje não como. tem, porque ele sai do Newton e já vai direto pra lá. Mas no próximo, não sei. Tá aí, boa. O 14 tem espaço entre Destination Scar e Star Beast. Tem. Assim, se o roteiro quiser, tem.
É verdade, tem. É isso. Com cuidado dá pra fazer, é verdade. isso. Mas realmente, pós Aventuras com a Dona, não tem. A não ser que no próximo episódio se criem lacunas, tipo, se ele viajar no tempo em algum momento, assim. Isso. Mas enfim. Impossível nunca é. Ó, estão falando aqui no chat que Liberation of the Darks é muito bom. A gente vai voltar ainda pra fazer review desse quadrinho. Sim. E também do Destination Scar, a gente vai arrematar em um só. Só pra ter tudo também do 14º em podcast. É isso aí. Mas enfim, é isso. Semana que vem tem a famigerada risadinha, né, chegando aí. Mas antes de rirmos por último, antes de rirmos por último, a gente tem aquele momento que eu não vou fazer a pergunta no idioma bizarro do episódio de hoje, até porque eu não lembro de cabeça, e até porque as nossas notas pro episódio não são de 1 a 10, e sim de 1 a 14, porque afinal de contas nós estamos aí considerando de Hartnell a segundo Tenant. A segundo Tenant. A segundo Tenant, versículo alguma coisa. Então, pra você, Thaís, você, companheiro da minha vida, você, o azul da imensidão do meu viveiro, qual a sua nota de Hartnell a Tenant de novo, a Tenant 2, para Wild Blue Yonder, a imensidão azul, e obviamente o porquê? Bom, no Star Beast eu dei Capaldão. Capaldão. Então, esse aqui, vou subir mais um pouquinho. É subir? Vou dar de Orizinha. Por quê? Ah, você gostou mais desse do que do... Porque eu tô guardando... Não, é... Tô guardando! Olha, eu acho que... Não vai ser 14 nem 15. Tenant 2... É porque o gato não tá nem entrando. Falaram que Tenant 2, versículo 14. Muito bom. Engraçado, então, você gostou mais desse? Então, eu vou de Jory, porque tá. o que eu imaginei que fosse a progressão e de fato está acontecendo. Star Beast, muito bom. Esse aqui, mais um pouquinho. Mas o Toymaker, que eu acho que vai ser, né, o Giggle aí, vai ser a nota máxima, né? Então Entendi. eu não vou dar a nota máxima pra esse, embora tenha sido muito bom, mas vamos guardar. Então é Capaldi, Jory, e eu tô esperando com certeza, né? Eu acho Entendi. Acho que Davis não vai nos decepcionar. Eu quero só lembrar que enquanto, né, os idealizadores aí desse sistema de notas super preciso e sem falhas, você não se prenda, porque eu ouvi muita gente falando assim, tipo, não vou dar 14 porque eu tô guardando pro... Mas não precisa, cada um pode ser isolado, pode ser, tipo, encapsulado em si. Eu sei, mas ainda tô guardando. Tá bom. Tô guardando porque a gente vai ter a Katezinha, eu gosto muito Entendi, dela, né? entendi. Mas não, você Harris, poderia dar uma massa pra esse e pro outro também. Tá bom. Sim. Legal. Mas eu pensei em escadinha, eu tô seguindo o sistema de escadinhas. Tá bom. E acho que eu vou seguir nessa linha aí. Atuado, entendi. E de novo, o maior trunfo do episódio de fato é o show de atuação de Tenant e Tate. Porque, assim, sim. Pra total. mim foi... cara, é muito difícil acho que a gente já explicou no podcast. É difícil a gente ter a oportunidade de ver bons atores com um bom material atuando. Tá. Fazia tempo que a gente não via isso em Dr. Who. Então, ó, delícia de ver, cara. Parece que a gente lavou a nossa alma agora, sabe assim? Entendi. Uma sensação muito boa. Entendi. E é isso. Fred Pavão joga a pergunta pra você, a sua nota para... Wild Blue Yonder. É difícil falar, trava a língua,zinha, porque né? Yonder. Não, é Wild Blue, mas enfim. Rá, rá, rá. Cara, eu fiquei pensando, porque assim, eu gostei muito desse episódio, muito. Eu achei que a gente venceu, falando até aqui no chat, vencemos. A gente venceu, cara, esse episódio foi muito bom, ele é Doctor Who, magistralmente Doctor Who, assim, do jeito que Doctor Who tem que ser mesmo. Tem coisa que não precisa ter tanta explicação, tem coisa histórica, tem tudo que precisa, eu gostei pra caramba. Eu gostei muito de Star Beast por alguns motivos, né, por ser quadrinho e tudo mais. E eu gostei desse igual, mas por motivos diferentes. Isso faz muito sentido. Porque são episódios muito diferentes eu não sei se eu dou um... É brabo, porque assim, eu não achei... com a nota. Eu não achei Tá falhas... acontecendo. Eu não achei falhas no episódio pra tirar ponto dele. Não. Sim. Mas, sei lá, eu não quero dar uma nota máxima, não sei porquê. Então, eu também tô segurando, mas não é porque eu tô segurando, não, é porque eu, sei lá, também só não... porque a gente sabe que É que eu tenho histórico, especiais. eu tenho histórico de dar notas muito altas também. Mas assim, eu dou um Capaldi também. Eu dou 12. Tá bom. Mas aí eu dou um 12 já Twice Upon a Time, assim, inclinando pra Jory, já, sabe? Até porque, vamos fazer a média das nossas notas, você deu 13, eu dei 12, mas eu vou dizer que a nota foi 13, eu vou arredondar pra cima. Tá bom. Porque é muito bom. Esse episódio, assim, tudo que eu tinha que falar eu já falei, mas a rigor é isso. Eu gostei desse episódio. Esse episódio é Doctor Who
at its finest, assim. É Doctor Who como Doctor Who tem que ser. Delicioso. Quero isso mais vezes, quero episódios bizarrices aleatórias, monstros que não têm forma física, beiras do universo. Pra mim, Doctor Who é isso, cara. Isso é o cerne de Doctor Who. E eu fiquei muito feliz. E eu fiquei duplamente feliz porque eu vi que as pessoas ficaram felizes com isso. Porque Sim, eu fiquei com eu tava um pouco com muito de medo desse episódio tomar backlash, tanto por conta da parada do Newton, que nem deveria diminuir nota de ninguém, Não, mas não só quanto por as pessoas estavam com a expectativa muito a alta. expectativa muito alta. E esse episódio foi tão bom que ele venceu a expectativa das pessoas. Sim, a gente isso. teve lá o bingozinho, né? Ah, o que pode aparecer aqui? Pode aparecer Susan, Capaldi, Matt Smith, Johnny Whittaker, Joe Martin, não sei o que lá, tardes dentro da tarde, né? Nada dessas coisas aconteceram. E ainda assim as pessoas gostaram. Então eu acho que é sobre isso, sabe? Sim. É sobre, tipo assim, aceitar o que está sendo dado, porque o que está sendo dado é muito bom. Sim. Você vai negar pra quê? A gente tá tendo um banquete agora. Deliciem-se com um banquete, de verdade. Não, gente. É um episódio inteligente, estão falando sim, é um episódio muito inteligente, cara. O pessoal aqui tá falando... aqui, ó, a Leroux 7. Dou um chute pra esse. The Giggle que lute pra ser o curador. Tá certo, gostei. Tá certo. Tem gente perguntando se a gente tá dando essa nota como especial ou como episódio normal. Eu não tô fazendo essa episódio acepção. normal. Não, é um especial. Peraí, mas eu entendi a pergunta da pessoa. Porque tem muita gente que fala assim, como episódio eu dou X. Como especial eu dou X menor que eu dou episódio, Y. Não, mas não é sobre isso. É porque assim, eu não faço eu essa... entendi. Não, é porque... Eu entendi. Porque assim, tem muita gente falando assim, como episódio foi muito bom. Mas é um especial de 60 anos, deveria ser maior. Eu discordo. Isso é importante de falar disso. Eu discordo, cara. Porque eu acho que assim, as pessoas, elas têm muito essa... Eu não tô dizendo que é você especificamente que falou isso, mas... as pessoas têm muito esse entendimento errado de que, tipo, um especial para ser muito bom, ele precisa ter muito doutor, ele precisa ter muito monstro, ele precisa ter isso, ele precisa ter aquilo. Cai no Multidoctor, eu acho que, no momento que... Vamos usar o Multidoctor de ponto aqui. Se você faz todo especial ser Multidoctor se torna uma coisa banal e perde a importância. Eu acho que assim, você pode ter um especial comemorativo sem necessariamente ter Multidoctor. Até porque, vamos lembrar... Vamos lá, o último episódio da Jodie foi Multidoctor. A gente teve os Guardiões da Beira, eram os atores voltando a fazer o Doutor. O último episódio do Capaldi foi ele como o primeiro, gente. Também. Da Jodie foi ano passado. O especial de 50 anos foi Multidoutor também. Tudo bem que esse tem 10 anos também. Mas o ponto Five Doctors é Multidoutor, tudo bem. Mas o ponto a gente precisa necessariamente ter Multidoutor pra dizer que é algo especial. A coisa pode ser especial, pode ser muito boa sendo simples, entendeu? Eu acho que no momento que você faz todo o especial ser Multidoutor, você cria essa regra que não existe de tipo, se é especial tem que ter ator voltando. Você faz o troço ficar previsível, velho. Eu acho que você tira um pouco do caráter especial dele, entendeu? Isso mesmo. Eu gostaria de ter um doutor antigo voltando, com certeza. Gostaria que fosse o Matt Smith ou o Capaldi. Olha que eu amo o Capaldi. Não, acho que esse era há pouco tempo. Eu acho que tinha que ser alguém até mais antigo, mas não acho que um especial precisa se escorar em ser multidoutor pra isso, entendeu? Mas é a minha opinião. Não quer dizer que ela seja certa. O que eu acho é assim. A gente já tá vivendo um momento muito único e especial. A volta do Tennant e da Tate, ainda que com todas as ressalvas, ainda que com o apagamento da Jodie, a gente já discutiu até isso no primeiro podcast, mas vamos lembrar que a gente tá entrando numa nova era da série, a gente tem o Chute Gato entrando, tipo, o especial de 50 anos não foi um especial de regeneração, o Matt Smith continuou depois. Né? Sim e não, né? Porque esse a gente tá... o Doutor da Guerra regenerou no final. Não, mas esse era o Doutor da Guerra, o Doutor Corrente permaneceu. Entendi. Agora, a gente tá tendo o Chute Gato entrando. A gente já vai ter ele no próximo episódio. E no especial de Natal, ele já é o doutor por direito. Sim. Então, assim, eu acho que... E pra começar uma nova era, com uma nova companion, com o showrunner voltando. Tipo, porra, legal demais. A gente tá muito mimado. Estão falando aqui no... BBC tá mimando a gente. Estão falando no chat aqui que o Justiça pro Oitavo Doutor. Concordo. Ele seria um que eu votaria. Que inclusive voltou no Night of the Doctor, ele voltou no... Power of the Doctor. Power of the Doctor, ele voltou, mas era só uma memória, não era ele de verdade. Mas enfim. Sim. Mas é isso, cara. Assim, eu amo o Multidoutor como qualquer pessoa normal da cabeça, mas eu acho que não precisa ser usado o tempo todo, entendeu? Tipo, perde um pouco da mágica. E é isso, eu acho que doutores precisam se sustentar enquanto eles próprios, independente de ser especial ou não. Com certeza! Meus amigos, vocês estão escutando aí a gente nos feeds do podcast e também estão assistindo a gente em live aqui em twitch.tv/DrWhoBrasil. A gente deu nossas notas, mas é óbvio, é claro, como
como a luz que não chegava ali na beira do universo, que a gente quer a opinião de vocês, a gente quer a nota de vocês, de Hartnell a Tenant, versículo 14, já peguei pra mim, para Wild Blue Yonder. Para isso, você tem que alcançar a gente nas nossas redes sociais, em todos os lugares que nós estamos espalhados na internet, e a Thaís vai lembrar pra vocês como você acha a gente, no Twitter, Instagram, em todos os lugares. Dr. Who Brasil. @Dr. Who Brasil em todas as redes sociais aí que você usa. Pode ter certeza, nós vamos estar lá. Se você quiser participar das gravações aí, comentando com a gente, no dia que o episódio sai, o episódio dos especiais estão saindo aos sábados. Que nem o pessoal que tá aqui agora, Sim. que a gente tá lendo aqui os comentários deles, ao vivão. Isso, os episódios estão saindo aí aos sábados, né? Eu toda hora tô falando quarta-feira, por algum motivo, minha cabeça tá bugada. Sei. Os episódios estão saindo aos sábados, 15h30, na Disney Plus, e na twitch.tv/Dr. Brasil tem a gravação do DWRcast, esse que você tá escutando aí no seu feed, ao vivo, pra você poder comentar. Então vem, é legal, é divertido, sempre tem uma galera legal pra caramba comentando, você faz amizade. Incentivamos pra caramba você a participar, porque é sempre bom estar próximo de vocês. Isso aí. Com certeza isso deu certo, porque essa semana teve bastante gente nova. Sim, é verdade, eu gosto de pessoas novas. E aí deve ter vindo da semana passada, né? É isso. Gostaria de agradecer você que ficou até o finalzinho desse podcast, sua participação, seu ouvido é sempre muito importante pra gente. E, obviamente, muito obrigado pra todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente. Tivemos picos aí de 100 e tantas pessoas, agora tem 90 pessoas fiéis que ficaram aí no final. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final com a gente. Estão perguntando até do Nicolas. O Nicolas tá dormindo. Tá nanando. Senão alguém já tinha fugido daqui. Criança. Ainda vai ter o dia que Nicolas vai estar, talvez ano que vem, ele já consiga juntar raciocínio desse jeito, e eu faço a promessa, ele vai revisar Sarah Jane Adventures com o papai. Ah, sim, isso vai estar acontecendo, mas... Para ver isso acontecendo, não deixe... Alguns anos ainda, calma. Para ver isso acontecendo, não deixe de seguir aqui na Twitch e não deixe de assinar o DWRcast no seu feed de preferência, para no momento que sair o podcast, você receber e começar a escutar no conforto aí do seu lar, ou do transporte pro trabalho, enfim, da onde você achar melhor. Por hoje é só. Semana que vem temos aí a risadinha final com o último dos episódios dos especiais de 60 anos de Doctor Who, The Giggle. Certo? É isso aí, risadinha. Foi muito bom estar com cada um de vocês em mais esse podcast. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau.